Alô, galera! Aqui sou eu, o professor Fernando Fofão, começando mais um programa das quartas às quatro, e hoje vou ter um convidado muito especial, o professor Léo Cabral. Quem nunca conheceu o Léo Cabral vai ter a oportunidade de conhecer hoje, mas a galera da educação física, a galera do fitness, a galera de gestão, de academias conhece muito bem Léo Cabral. É um grande profissional, além de ser uma pessoa maravilhosa. Então, por favor, vão chamando mais pessoas aqui para o vídeo. A gente já vai começar já aqui a quarta às quatro, tá? Os procedimentos bons que você poderiam fazer para ajudar a gente e aí embaixo tem uma gaivotinha, né, um aviãozinho. Você clica nele, chama mais pessoas que gostariam de ouvir essa live, né? É uma live muito especial, uma live que fala sobre o medo, né? O medo das mudanças, o medo do futuro. E Léo Cabral, com certeza, aqui vai dar uma aula para vocês. Gostaria de agradecer a presença de quem já está entrando aí. Estou vendo aqui Lauro Ávila. Legal, Lauro. Muito obrigado aí pela sua presença. Chama mais uma galera para cá. Vai aí no aviãozinho. Sobe coraçõezinhos também para que a gente possa começar essa live com uma galera aqui participando. Estou vendo aqui também já que o Léo Cabral já está entrando aqui na área. Vou chamar ele, vou convidar ele já aqui para a live. Vamos lá. Deixa o professor Silvinho entrando também. Muito obrigado pela presença. Deixa eu botar aqui. O nome da live hoje é Você tem medo do futuro? Né? Você tem medo do futuro? E isso dá panos para as mangas, né? A gente está passando por um momento difícil na humanidade, né? No mundo. E ontem mesmo tivemos uma situação estranhíssima, né? Uma explosão que parecia mais uma explosão atômica lá em Beirute. E a gente está vendo tantas coisas acontecendo pelo mundo, como se não bastasse já. Então essa pandemia também aí que não para, que está aí o tempo todo azucrinando nossas vidas, né? Mudando as nossas vidas por completo. Mas a gente tem que bater um papo sobre tudo isso aí. Então, mais uma vez, eu peço para que vocês possam chamar mais pessoas para entrar aqui no canal, para entrar aqui na live, chama aí através do aviãozinho. Sobe os coraçõezinhos também para aqui o Instagram saber que isso aqui é uma live relevante. Vou chamar então o meu amigo Léo Cabral, espero que ele venha aqui para entrar e a gente vai começar esse nosso papo que com certeza vai ter muitas possibilidades, né? Olha ele aí! Fala aí, professor! Tudo bem? Como é que você está? Tô bem. E você me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, sim. Legal. Estou vendo também o professor Johnson, Mauro Johnson, meu amigo de faculdade da UERJ. Estou vendo aqui Júnior, Homero Júnior, que é um grande professor na área de estatística, um grande acadêmico. Aprendi muito com ele no meu mestrado. E, Léo, eu já estive aqui fazendo uma breve apresentação sua, mas com certeza ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Então, nosso tema hoje vai ser Você tem medo do futuro? É um tema que dá para bater um papo aí muito, muito grande, mas eu sei que você tem uma competência enorme para falar sobre esse tema de uma maneira geral e também mais posicionando também na nossa área, né, que é a área da educação física, a área de academias, do fitness. Então, com vocês, Léo Cabral, dá uma pequena pincelada aí de quem é o Léo Cabral. Pô, em primeiro lugar, queria te agradecer, Fernando, pelo convite, cara. Você é um cara que tem uma tradição muito grande, né? Uma história muito bacana, uma história, né, da educação física. Então, me sinto muito honrado por esse convite estar aqui com você hoje. Obrigado mesmo, cara. Obrigado de coração. Né? Fiquei muito feliz. Também queria registrar aqui, tem a presença dos amigos aqui. Silvinho está aqui. Eu vi. O Homero Júnior, época de Estácio. Grande abraço. Isso. Lauro Ávila, cara. Lauro Ávila tá aí, cara. Nem sabia que o Lauro tinha Instagram, cara. Vamos saber. Pô, o Lauro tá nativa, rapaz. O Lauro participou de um dia inteiro, domingão, que a gente fez os dinossauros do fitness estão na área. E o Lauro mandou bala, mandou ver, cara. Pô, grande amigo, uma pessoa que no início da minha carreira me ajudou muito. Eu também tenho um carinho muito grande para ele. Bom, eu sou
Sou um carioca flamenguista, amante da educação, amante da educação física, né, que começou inicialmente na área como um cara da área de fisiologia, de treinamento, né? Mas aí em 2007 para 2008 eu recebi um convite para trabalhar numa grande empresa do setor, era a Bodytech, é uma empresa que era muito pequena ainda, tinha uns 7 unidades. Uhum. E a gente trabalhou lá durante 7 anos, né? Trabalhando na área de inovação em produto, então mudei muito meu mindset, minha experiência, até as coisas que eu fazia. A gente saiu 7 anos depois, deixou 95 academias aí espalhadas aí pelo Brasil, pôde contribuir com vários outros grandes profissionais. Eu tô rindo aqui, só um minuto que eu não tô aguentando, Léo, que eu tô rindo aqui que o Tufi Derzi, você deve conhecer, o grande Tufi Derzi, você foi falar que era flamenguista, ele botou, xiii, flamenguista não, não tem jeito. Tufi Derzi também é um cara maravilhoso, está aqui com a gente na live, só tem gente boa. Mas você estava falando que então, você mudou seu mindset na sua cabeça, você estava trabalhando na Bodytech, que é uma grande empresa, e fazendo toda a área de gestão, de coordenação. Você estava nessa parte aí. Tufi é o meu freguês no futebol, cara. Me chamam pra jogar bola com ele. Toda vez que eu fui, eu ganhei, cara. É o galo. É o acriano mais galo que eu conheço. Torcedor do Atlético Mineiro. Grande amigo, outra pessoa, ser humano super do bem, né? Super do bem. Bom, eu mudei totalmente meu mindset. E aí, quando eu saí da empresa em fevereiro de 2015, a gente montou a Léo Cabral Consultoria, que é uma empresa que a gente atua com gestão e consultoria dentro dessa área do mercado fitness. Logo em seguida, a gente montou um produto chamado Personal Simples, que é esse que eu entrei no canal aqui, que é um produto que a gente fala de empreendedorismo profissional de educação física, que é empreender, né? Mas há 2 anos atrás eu virei sócio de uma startup, se chama E Agora Empreendedor, né? Que é uma startup que a gente está com toda uma tecnologia por trás de crescimento, né? Já tem 2 anos aí. E é isso aí, cara, um guerreiro, um lutador, né? Demonstrando que a educação física também pode empreender, e que empreender é muito bom, né? Olha o Boss aí, Com certeza. outro grande referência boa. da nossa educação física, né, cara? O cara que tem entrega conteúdo de qualidade, o ser humano super do bem. Que bom, Boss, te ver. Muito bom, ele faz parte também lá do WF School, que eu também estou fazendo parte. Cara, o grande barato da nossa profissão é isso, né, cara? Que seja como for, a gente vai. Quem é guerreiro, quem quer botar a mão na massa, não tem como ficar parado, a gente pode fazer muitas coisas, né? E essa live aqui já vai ser mais ou menos isso, assim, a gente tentando colocar aí algumas coisas, algumas noções, algumas dicas, né? Porque a gente está passando por um mundo de incertezas, né? Ontem mesmo eu estava falando logo aqui no iniciozinho, muita gente talvez não estivesse ainda entrado, mas eu estava falando da situação que aconteceu ontem mesmo, né? Aquela explosão que parecia mais uma bomba atômica lá em Beirute, e a gente está assim, mas pode ser um acidente, mas que tá sinistro tá, né? E dizem que meu pai sempre dizia que ele não gostava muito do mês de agosto, não, porque o agosto tem sempre alguns problemas aí que acontecem pelo mundo, mas a gente nem precisa mais disso, né? O ano inteiro está esquisito desde o início. Então o nosso tema é esse aí, ó. Você tem medo do futuro? E aí seria uma boa a gente já começar, quem sabe até você conceituando aí o que é, então, afinal, o passado, o presente e o futuro, né? E como é que as pessoas geralmente se colocam, né, nessa situação, né? Porque a gente conhece muita gente que vive muito do passado, vive muito ainda sofrendo o passado e vive o tempo todo pensando no futuro. E raras são as pessoas que realmente estão envolvidas com o presente. O que você acha disso? Cara, Fofão, acho que uma das coisas que é fundamental dentro desse aspecto eu tenho uma frase que eu falo para meus clientes, é que a única certeza que eu tenho é que o futuro é incerto. Isso mesmo. Eu tenho uma outra frase parecida que é assim, a segunda maior certeza que o ser humano tem na vida a segunda maior é que tudo vai mudar, porque a primeira é a morte, né? Todo mundo tem certeza que um dia vai morrer, ninguém pensa nisso, mas vai morrer. E as mudanças, né? As mudanças toda hora vão acontecer. É inevitável, né? Eu costumo muito citar, em 2010, a Alemanha foi o primeiro país no mundo a reconhecer a quarta revolução industrial, né? Que é a revolução que traz o uso de inteligências
para resolver tarefas complexas, né? A inteligência artificial, né? As informações com Big Data, por exemplo, que num passado teoricamente recente, né? Se pegar na década de 70, que a gente teve a terceira revolução industrial, né? Com a começo da com o início da produção de computadores, né? Aquelas coisas grandes. Meu pai trabalhou na Embratel. Eu me lembro que a Embratel tinha uma coisa muito legal antes de ser privatizada, que o RH recomendava que os funcionários levassem seus filhos no dia 25 de dezembro, no dia 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro. Então, era um dia que as pessoas não trabalhavam o dia inteiro e podiam levar os seus filhos para rodar dentro da Embratel. E eu me lembro, no início da década de 80, muito criança, a Embratel comprou aquele IBM, aquele computador que era gigante, né, cara? Aí meu pai me levou para ver, cara. Eu falei, caraca, que maneiro, cara. Pô, ter uma coisa dessa, né? Era uma coisa muito grande. E hoje a gente tem coisas muito menores, muito mais simples, como um telefone como esse que a gente está fazendo nessa transmissão, que tem uma complexidade muito maior. Tirando a questão da tecnologia, o que a quarta revolução industrial já trazia para as pessoas e as pessoas não têm entendido? Eu costumo citar muito para explicar isso um acrônimo que vem do mundo militar, se chama VUCA, né? A soma de palavras escritas em inglês que representam muito o que a gente está vivendo agora na prática, que as pessoas não tinham entendido. O que significa do VUCA e por que veio do mundo militar? É que dentro de uma situação de combate, de guerra, existem características importantes que os soldados e os comandantes precisam considerar. Primeiro, a volatilidade, né? As coisas mudam muito rapidamente, né? Então, VUCA, o V, vem de volátil. O U é que a palavra incerteza em inglês começa com a letra U. Então, o que está certo hoje, amanhã está incerto. O C é complexidade. As coisas são muito complexas. E o A é ambiguidade. Você pegar 2, 3 pessoas para solucionar alguma coisa, elas vão ter opiniões diferentes. Não significa que elas vão ter opiniões iguais. E não significa que uma está mais certa ou mais errada do que a outra. É ambiguidade de interpretação de problemas e de fatos. Então, esse acrônimo do VUCA, ele se aplica muito na quarta revolução industrial. E mais do que nunca do que a gente vive hoje, ele se manifesta na sua intensidade mais alta possível. Porque as coisas estão mudando o tempo todo, com uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, se a gente trazer para o nosso mercado especial, eu estava falando com uma cliente agora antes, né, de uma cidade no interior ao lado, né, uma cliente de consultoria ao lado de Porto Alegre, né, que já abriu, mas tem risco de fechar. Né? Então, você tem isso como um critério importante. O segundo critério importante é as incertezas. Né? Por exemplo, a gente sabe mais do que nunca que a gente pode ter um cuidado muito grande. Eu estava participando ontem de um webinar falando sobre fisiologia, eu estava lá como convidado. Cara, hoje, todas as medidas que a gente tem preventivas para o Covid, o uso de álcool gel, o uso da máscara, elas não eliminam 100% a chance da gente se contaminar. A gente pode fazer tudo corretamente e mesmo assim se contaminar. Né? Então, a gente não tem certeza, mesmo que a gente faça tudo certinho, né, e que vai acontecer. O terceiro é a complexidade. Né? Hoje as coisas são muito conectadas. Né? Tudo é extremamente conectado. Né? E às vezes a solução de problemas são teoricamente muito complexas. E a gente já muda uma coisa muito importante, que é aquela frase que a gente fazia, grandes empresas se tornam mais sólidas. Mais do que nunca hoje, quanto maior o tamanho da empresa, maior o risco que ela vive no que está acontecendo hoje. Se você é uma pessoa, um profissional, você tem o seu estúdio, o seu box, ou sua academia, não interessa. Você só tem uma unidade de negócio, é muito mais simples, mais rápido para você mudar do que uma grande empresa, por exemplo. Então, o que acontece? Na minha opinião, e aí vem o grande problema, me perguntaram hoje sobre soft skills ou hard skills, habilidades simples ou mais complexas e tal. O mais importante não é habilidade, o mais importante é atitude. Né? E aí o que está acontecendo? As coisas estão mudando, né? As incertezas estão acontecendo, mas todas essas mudanças rápidas, essas incertezas, são riscos que precisam ser administrados e gerenciados na sua carreira como profissional de educação física, como personal, se você já tem o seu espaço próprio. Mas o mais importante risco existe, você tem que administrar e você tem que agir. E aí eu vou usar uma aptidão física que a gente sabe no mundo do treinamento, do exercício, que é a agilidade. Mais do que nunca a agilidade é muito grande. Mas o grande problema é que a gente não é ágil porque a gente vive num pedestal criado, um pedestal não,
numa cultura que foi criada na nossa mente que a gente não pode errar, que errar é ruim, que errar é punitivo, a gente tem vergonha de errar, a gente tem medo de ser julgado, qualificado, desqualificado pelas pessoas. Quando a gente erra, e as pessoas acabam procrastinando. Elas têm um grande medo de errar. Mas, na verdade, hoje no mundo, cara, todo mundo quer errar primeiro que os outros. Porque o erro traz aprendizado. Errar é muito bom. Quando você consegue se libertar desse peso, isso é fundamental. E nos dias de hoje, você tem que ter certeza que você não vai acertar nada de primeiro. Até porque você parte num processo de decisão com o seu negócio, com a sua carreira, né? A partir de uma série de premissas, mas no momento que você começa a agir, construir, as coisas mudam, né? Com uma agilidade, com uma velocidade muito grande, porque com certeza ela acontece. E aí eu uso muito a questão da complexidade, né? Por exemplo, se você pegar eu, o Fernando, aqui vou pegar o Boss, vou pegar aqui o Tufi, vou pegar o Lauro, vou pegar o Silvinho, tô vendo as pessoas que eu vi aqui, que eu conheço, tá? Se a gente colocar aqui um fato, um problema pra gente dar opinião, você não vai haver concordância de todos. Então não espere a opinião de ninguém para você agir. Comece a agir. Porque no momento que você começa a errar, você tem a agilidade de perceber e gerenciar isso, é a chance de você buscar o caminho certo, né? O que você não pode é ficar parado hoje. Ficar parado é muito ruim. E, assim, já dando a palavra para você, Fernando, em cima de tudo, cuidado com o que você vê nas redes sociais. Porque nesse momento, né, existem pessoas dando um caminho simples, fácil, que vão reverter o seu cenário com muita tranquilidade, com muita facilidade. Cara, educação física, vocês perceberam o pensamento crítico. Vocês hoje, como receptor de mensagens nas redes sociais, acabam acreditando em tudo, né? E aí é aquela premissa básica que a gente vê, Fernando, da educação física, do esporte, da luta, da gestão, do negócio, do empreendedorismo. Como é que você vai acreditar em pessoas que nunca fizeram nada na vida? Eu não estou falando que assim, eu estou falando o seguinte, pessoas que nunca acertaram e nem erraram. Porque acertar e errar é bom. Como é que um cara faz um curso de alguma coisa e se torna um repetidor? O profissional de educação física é uma coisa que é muito engraçada. Ele não quer que ninguém fale sobre exercício e que ninguém prescreva. Mas o cara faz um curso de nutrição, o cara faz um curso de fisioterapia ou um curso de marketing digital, ele vira um palestrante, um mentor, um professor. E uma porção de pessoas que querem o mais fácil, o mais tranquilo, saem acreditando naquilo. Né? Vou me lembrar aí, meus amigos aí, Lauro Ávila. Pessoal, para quem não conhece o Lauro Ávila é um profissional de educação física, um dos empreendedores com visão de gestão muito, muito à frente de todos. Muito à frente de todos mesmo. Tem uma história muito bacana. Silvinho também. Por exemplo, eu falo hoje, o Fofão, o Lauro e o Silvinho estão aqui presentes, podem desmentir. Em 2002 para 2003, sabe quantos alunos de personal que eu tinha que eram globais? Ó, eu dava aula de personal em 2002 para 2003. Marcos Pasquim, eles estão aí, a gente trabalha na minha academia. Marcos Pasquim, Vladimir Brista, Roger Gobet, Sérgio Maroni, Irã Malfitano, Fernanda Freitas, Fernanda Souza e Carolina Ferraz. E Carla Lombardi, autor de novela. Se tiver redes sociais, vai ser famosa? Brincadeira, impressionante. Mas naquela época não tinha. Como é que eu conquistei aquelas pessoas? Pela qualidade do meu trabalho, pela qualidade do meu atendimento, né? É muito bacana quando a gente vê isso. E olha o Lauro aí, o Lauro dizendo o quê? O Lauro era o gestor da academia, pode dizer se não então, ou não. Né? Com certeza. Então, só que hoje, na educação física, cara... Olha o Silvinho aí. Silvinho, vou contar uma de Silvinho depois no final, você deixa? Vou contar deixa, pô, mas você pode contar uma de cada. Esses caras têm tudo isso aí tem história para contar. Aí o que acontece? Hoje as pessoas... Vem um cara pra internet falando que vai fazer... Ô, Fofão, como é que o cara vai falar de marketing? Porque ele fez um curso, começou a estudar marketing. Cara, qual o grande projeto de marketing? Qual foi o... Cara, eu pergunto, você já errou alguma vez? Ou você já acertou sobre isso? Porque uma das premissas de você falar de uma coisa é você ter feito, acertado, errado. Né? Alguém vai falar de step para você? Não vai. Pode até falar, mas eu vou, geralmente eu sempre, isso aí é até um dado bom, deixa eu só falar uma coisinha. Muita gente fala para mim assim, porque eu dou aula de step, porque eu gosto de dar aula de step, eu sei dar aula de step, eu falo, que legal.
Então, eu quero ver uma aula de step sua, dá uma aula de step assim. Aí quando o cara bota a música e dá a primeira pisada no step, eu já vi que ele não sabe dar aula de step. Ele pensa que sabe dar aula de step, mas ele acredita, porque ele está ali usando aquele material, o step. Mas o step tem tantas técnicas, tantas coisas que são mais complexas na questão de saber dar uma aula de step, que o cara acha que está dando step porque ele está subindo e descendo ali daquela plataforma. E não necessariamente. Então, quando eu quero ver se o cara sabe dar aula mesmo de step, eu vou ver. E quando só ele botar na música e subir no step, eu já sei. É que nem aquele jogador de futebol que quando só o fato dele levantar o meião, amarrar a chuteira, a gente já sabe se ele joga bola ou não, né? E tem muita gente que acha que dá aula e não dá aula. Mas você tem toda a razão. E hoje as pessoas, elas têm uma boa comunicação, uma boa presença nas redes sociais, e elas criam estereótipos que não são verdade. Me desculpa, cara, a gente que é raiz, que vem numa geração... Eu não estou falando que o digital não é importante, eu não estou falando que os canais digitais são importantíssimos. Eu tive câncer 2 vezes, no meu segundo câncer, eu prometi que eu ia começar a estudar isso até para mudar meu modelo de negócio, para ter mais qualidade de vida. Até porque quando eu saí da Bodytech, eu falei, pô, eu ia viajar menos, trabalhar menos, e estava fazendo a mesma coisa. Né? Eu estou estudando isso, não vou dar consultoria, não vou dar curso de marketing digital, não é meu propósito. Mas, cara, eu vejo as pessoas hoje, né, e o problema não é de quem fala, o problema é do receptor da mensagem, cara. Cara, as pessoas saem acreditando nas coisas, né? Deixa aí, assim, até que ponto a educação física está perdendo hoje o seu valor? Por exemplo, eu falo aqui hoje, se eu falar alguma coisa que eu fiz, por exemplo, o Lauro, que é uma referência para todos nós, lá botou ok, ele era o gestor. Se o Fofão falou alguma coisa, as pessoas vão dar ok, porque conhecem a história. Agora, hoje, tem uma série de pessoas que contam histórias. Hoje tem muito contador de história. Mas, cara, se você for ver, é simplesmente escrito num papel. Não tem nada material. Exatamente. É o que eu ia falar. A pessoa até conta muita história, mas às vezes ela conta a história dos outros. E nada mal nisso, né? Mas se ela só tem história dos outros para contar, ela não vivenciou, ela não experimentou aquilo. Então, a história é boa de contar dos outros também, não é problema nenhum. Mas a questão é, se a pessoa conta aquilo que ela realmente já fez, já realizou, já experimentou, como você mesmo disse aí, já errou e errou de novo e depois aprendeu, né? Que sempre é bom, pode errar, mas vamos tentar acertar sempre. E errando, e a gente vai consertando, ajustando. Então, você tem toda a razão. E a mídia está muito cruel, né? Não só nas redes sociais, mas a própria mídia da televisão, assim, tá difícil, às vezes, a gente ver até um jornal, escolher um jornal para ver, porque é tudo muito tendencioso, né? Eu acredito que poderia ser dito tudo na mídia, mas de uma forma equilibrada. E eu falo disso de uma maneira geral, tanto na política quanto agora na pandemia. A pandemia até na ciência. Até na ciência, né? Com certeza. E na pandemia está o caos, porque a gente só vê a mídia falando da morte, falando do desespero das pessoas, das mortes das pessoas. Tudo bem, isso é importante falar, é claro que é importante falar, mas não dá para falar da esperança também, não dá para falar das coisas boas, não dá para falar de quantas pessoas estão se salvando, né? Então, mas a carga muito grande é sempre no negativo. A gente está vivendo num mundo de muita negatividade, a gente não vê o lado positivo, né? Tudo bem, vamos falar do negativo, vamos, mas vamos equilibrar, não dá para fazer um jornal isento, um jornal que fale uma coisa e fale a outra do outro lado. Não, é sempre muito da negatividade. Eu quero agradecer também aqui ao treinador Fabão, falando que já teve um VHS do Fofão. Cara, para o cara ter um VHS do Fofão, é porque eu tenho história para contar, né? Porque tem gente aqui que talvez nem saiba o que seja um VHS, né? Muito obrigado à presença de todo mundo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi uma palestra sua, vi um curso seu, estive num curso seu, que você também explicou muito bem a história do chá. Quer dar uma explicação aí sobre o chá? E tem muito a ver aí, o ar, eu acredito que tem muito a ver com o mundo de hoje, que a gente precisa ter. Então seria bom se você pudesse dar uma explanada aí, claro. Por que sobre o chá e como é que a gente pode chegar a construir um chá e viver melhor? Cara, o chá, eu pela primeira vez que eu apresentei o chá, você imagina só, o Léo era um cara de fisiologia e treinamento, foi trabalhar na Bodytech, um projeto para montar uma grande rede.
eu tinha que trabalhar com produto e inovação, o Fofão, só que eu não sabia o que era isso, cara. Não estava preparado para isso. Naquele momento, se eu me perguntasse todos os artigos que saíram sobre treinamento de força, fisiologia, naquele momento eu sabia. Mas sobre negócio, eu não sabia nada. E eu me lembro, cara, que no primeiro ano, cara, eu tinha que entregar algumas coisas, criar umas coisas. Eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer. Eu tinha conhecimento, mas eu travava. Eu procrastinava muito pelo medo de errar, sabe? Esse grande... Por exemplo, a gente fez recentemente, a gente vai abrir uma outra turma agora. Eu tenho um produto que é como criar produto em 4 encontros e não sofrer com falta de dinheiro para pagar suas contas, que é para personal trainer e tal. A gente botou 30 pessoas. Vou abrir agora de novo. Impressionante, Fofão. Eu vi pessoas fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado e eu falei que ia acontecer. O cara, quando tem uma pegada muito técnica, ele viu naquele muito acadêmico, científico, eu já fui assim, eu vivi isso na prática, eu sei como isso. O cara pode ter uma boa ideia para criar um produto, uma solução para esse momento, para ver o negócio dele, mas ele trava. Porque ele tem a... Posso falar um palavrão? Pode, pô. A Pode. porra do medo de errar. Verdade. O que porra no Rio... Olha aqui, ó. Eu costumo dizer, Léo, que porra no Rio já é vírgula, né? Porra no Rio pra gente já é uma vírgula. Então, você teve que... esse medo de errar, você teve que se sacrificar para sentir isso e botar para valer. Aí, cara, no final do primeiro ano, a gente teve uma reunião de feedback, né, de meta, de resultado e tal. E tinha acabado de entrar uma gerente de RH. Cara, eu não sabia nem para que seria o RH, cara. Não sabia. Aí a gerente de RH falou sobre o chá pela primeira vez para mim. Aí eu guardei muito aquilo, fui conseguindo me desprender um pouco disso. E aí, o que acontece? Quando eu fui trabalhar na Bodytech, meu pai é engenheiro, meu pai falou assim, cara, você vai trabalhar, você vai mudar seu mindset todo, faz o Empretec antes de você ir para lá. Só que eu não consegui. Porque a Bodytech me chamou, a primeira conversa foi em novembro de 2007, fevereiro de 2008 eu já estava trabalhando com ele e não deu tempo. Eu trabalho no mundo universitário, eu dava consultoria para o SESC, viajava para dar treinamento técnico e tal, não deu. Aí, eu fui fazer... Aí quando eu saí da Bodytech, duas primeiras coisas que eu fiz, foi comprar um Mac para mim e fazer um Empretec, que era um objetivo muito claro para mim. Isso lá trabalhou muito, mais do que nunca reforçou isso que eu já tinha visto lá, graças a essa grande gerente de RH, né, que me ajudou. O que é o chá? O chá é um acrônimo também, uma soma de 3 palavras. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, porque as pessoas vêm andar assim, hard skills, soft skills. Skill é habilidade, é o H do chá. O C é o conhecimento. O C é o saber, né? E o H é quando você consegue transformar esse saber em ação. Exemplo, hoje todo profissional de educação física é cobrado, recomendado a fazer um curso de suporte básico de vida uma vez por ano. Se não fala a memória, é que eu não faço. Né? Uma vez por ano. Então ele vai lá, tem uma aula, ele adquire conhecimento. Aí tem os exercícios práticos. Aí ele treina a habilidade. Mas de verdade mesmo, isso tudo só vai valer se no dia ele estiver na academia, no estúdio, na rua, no condomínio dele, e ver uma situação e tiver a atitude de fazer. Atitude é transformar o conhecimento e as habilidades em ação no momento claro, apropriado e instantâneo. Tem muita gente que tem muito conhecimento, tem muita habilidade, mas não tem atitude, não age, né? E muito desse medo de agir vem, no caso do profissional de educação física, em especial, pela cultura que a gente cresce dentro da faculdade, do conhecimento. E eu fui treinado assim, treinei muita gente assim, mas que ao mesmo tempo se transforma no grande agente procrastinador. Deixa eu concordar. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó, professor Guilherme, Cris Ávila. Guilherme, muito obrigado aí pela sua presença. Cris Ávila. Guilherme é super... e o Jorge Oliveira, meu querido Jorge Oliveira, ele falou assim, eu falei que tinha o Fabão falou que tinha um VHS, ele falou, eu tenho um DVD do Fofão e uso até hoje. Esse cara é muito gente boa. Agora, a Fê Fernanda também está dizendo assim, que lição, que legal que você está falando sobre isso tudo aí. Fê é lá do Espírito Santo, lá de Vitória. Gente muito boa. Então, assim, o que acontece? A atitude ela é fundamental. Não adianta você fazer vários cursos, né, ler vários livros, fazer vários... se você não transforma o seu conhecimento na prática. E isso acontece muito pela fome exacerbada
de adquirir conhecimento, porque a gente cresceu numa cultura de conhecimento acima de tudo. Só que você tem um estudo clássico, eu tenho vários, né? Mas o clássico, por exemplo, que é a base do Empretec, é o estudo do David McClelland, né? Que é o cara que estudou as características comportamentais do empreendedor do mundo, né? E viu que o que diferenciava os grandes empreendedores do mundo não era o conhecimento, era a atitude. E eu não sei se vai deixar ninguém triste, não, mas o Steve Jobs largou a faculdade no primeiro período. O Bill Gates acho que foi no segundo. O Mark Zuckerberg também largou logo no início. Ou seja, grandes empreendedores do mundo, como Steve Jobs, que criou a Apple, o Bill Gates, que criou a Microsoft, o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, que comprou depois o Instagram e tudo, são caras que eles tiveram atitude empreendedora. Eu não estou falando que você não tem que gostar de conhecer, mas sabe o que eu vejo muitas vezes? Você começa a dar uma direção, eu via muito isso, sabe? Você começa a direção, beleza. Esse aqui eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro. Não, cara, pega e faz. Né? Então, eu vejo muito, por exemplo, hoje, as pessoas na educação física querem estudar marketing digital, que é importantíssimo. Mas sabe por que as pessoas não conseguem vender? Elas não conseguem fazer um produto. E quando faz um produto, faz todo mundo igual. Aí entra na famosa guerra de preço. Porque como não tem diferenciação, é um fazendo igual ao outro, é uma natureza do mercado, né, de qualquer mercado. Né? Só para deixar claro, pessoal, o mercado do conceito de negócio, ele é formado por dois atores principais. Um é o ofertante, o vendedor, né, que no caso é você, profissional de educação física, e o outro é o demandante ou o cliente. Se eu tenho esses dois personagens, eu crio um mercado. Né? E aí o que acontece? Existe uma coisa que chamava a curva, né, de preço, né, essa elasticidade de preço. Se eu aumento demais a oferta, mas tem poucos consumidores, naturalmente o preço se ajusta para baixo. Como é que eu fujo disso? Fazendo uma coisa diferente, nova. Mas eu fico fazendo. O cara que criou o LinkedIn, cara, o Rod, ele tem Rod Feynman, esqueci a pronúncia agora, o nome dele. Ele tem uma fase clássica no livro dele chamada Blitzscaling. Ele fala o seguinte: olha, se você lançou um produto e ele foi perfeito, ele está atrasado. Porque hoje o conceito chama MVP. É um produto minimamente viável. Você bota o minimamente viável, bota para testar, recebe feedback, conserta, bota para testar, recebe feedback e vai. Agora, se você quer fazer o perfeito, você não sai do lugar. E aí, sabe o que acontece, Fofão? Você vê pessoas que talvez não tenham um nível tão alto, tem um nível bom, mas que não estão presos nessa marra, que os caras aceleram, têm atitude e fazem sair na frente. Aí o cara aqui, não, porque eu acho um absurdo, eu tenho pós-graduação, 2, 3 pós-graduações, mestrado, e o cliente acha caro. Desculpa, isso não serve pra porra nenhuma se você não entrega valor pro cliente. Gente, verdade. O conhecimento, ele é fundamental desde que você utilize isso e para o consumidor fique claro que todo esse seu conhecimento traz uma diferenciação, traz um atendimento da necessidade que ele tem, supera a expectativa dele. Se você apenas se coloca na zona de conforto, de achar, pelo fato de você ter feito cursos, lido livros, certificado, que isso te coloca um pré-requisito de comprar mais caro, isso não é verdade. Eu não sei se ninguém te contou isso, mas é algo que precisa ser desconstruído na educação física, a gente está perdendo oportunidade. E aí eu vou dizer uma coisa importante. Se a educação física não tinha entendido o que é empreendedorismo, a pandemia vem ensinar. Né? De uma maneira de... A pandemia a gente teve que se reinventar rapidamente, né? Mesmo as pessoas que tinham alguma ideia de como chegar lá e que já estava se preparando, quem estava se preparando teve que correr atrás, porque já, como você falou, já passou, já está acontecendo, tem que ser agora, né? E uma frase que eu gosto muito, né, que complementa tudo isso que você está falando aí na questão da atitude, é que é melhor do que fazer o que se sabe, do que saber o que fazer, é fazer o que se sabe, né? Melhor do que fazer o que se sabe, realmente você botar em prática aquilo que você já sabe. E a gente está também passando por um momento assim, muito difícil na questão do efeito manada, né? Que é normal, que é natural, mas que a gente tem que correr fora disso, sair disso, né? Que é a questão da pessoa sempre seguir aquilo que está na moda, sempre fazer o mesmo do mesmo. E nessa questão mesmo da pandemia agora, a gente viu muita gente correndo para fazer as lives, né? Nada de errado, a gente está fazendo uma live aqui e construindo e colocando coisas muito importantes, conhecimento, mas eu vi uma enxurrada de lives das pessoas dando aulas
sem nenhum critério. Acho que os professores pararam, né, não deram aula mais nas academias, começaram a achar que tinham que estar na frente aqui da live do telefone celular, dando uma aula para qualquer um, a qualquer momento, a qualquer tempo, e o pior de tudo, de graça. Então, foi uma manada de aulas, lives e às vezes até de dança, que eu também tenho uma grande expertise, mas eram aquelas danças só copiadas, aquele copia e cola. Viu uma dança, tem uma dança da moda acontecendo, e ele vai lá, copia e cola e bota aqui, sem nenhuma instrução, sem ter a pedagogia do movimento, né? Sem ser um pedagogo. Ele é simplesmente um repetidor de movimentos. Isso a gente viu, graças a Deus, deu uma melhorada, deu uma ajustada, né, nessa manada toda. E a manada da questão do negativismo, né, que a gente está vendo muita gente vendo só essa pandemia de uma forma negativa e sem conseguir olhar para a esperança. Então, voltando à questão do você tem medo do futuro, o que você acredita? Você acredita, né, isso que eu estou falando aqui, você acredita que nessa pandemia, realmente, as pessoas voltaram ou ficaram ainda mais com medo do futuro e com esse medo se paralisaram? Você acha que a tendência das pessoas é estarem se paralisando, até mesmo as academias de ginástica, os profissionais, meio que sem saber para onde que vai, acaba ficando parado? O que você acha disso? Eu acho que tem uma explicação que pode ser antropológica ou neurofisiológica, né? Tudo que nos traz sensação de medo, o nosso cérebro, ele reage da seguinte maneira: tudo que traz medo pra gente, ele foge, ele não, ele para, né? Ele faz a gente não agir, a gente faz a gente não parar pela sensação de medo, aquele exemplo clássico, né? Que o cara tá diante de um assalto ou de um animal que vem na direção dele que pode matá-lo ou morrer, e o cara trava, o cara congela. O medo, o nosso cérebro reage assim a essas condições. Mais do que nunca a gente vê as pessoas agindo dessa forma. Por exemplo, esse modo da live. É interessante, Fofão. No meu segundo câncer, né? Eu tive câncer pela primeira vez em 2010 e a segunda vez foi em 2018, mais recidiva. Na segunda vez foi um pouco mais traumático, porque além da cirurgia ter sido mais traumática e tal, eu fiz uma embolia pulmonar, cara. Quando eu tava no quarto, eu já tava indo embora. Aí desce pro CTI de novo, quase empacotei e tal. Eu brinco, ainda vou escrever um livro sobre os dias no CTI. Como é que são reflexões de dia na CTI, né, cara? Uma das coisas que eu me prometi, eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio de marca digital para mudar o meu modelo de negócio, e eu vou delimitar o seguinte: o Léo Cabral Consultoria, que atende, ou a minha startup, eu só atendo fora do Rio, em São Paulo, no máximo, em lugares próximos, né? E o resto é tudo digital. Aí, para isso, o Léo falou, cara, o Léo vai estudar marketing digital. O Léo tem que estudar marketing digital. Para o Léo dar consultoria de marketing digital? Não é para o Léo dar consultoria de marketing digital. Não é o meu business. Mas é para o Léo, né, poder fazer as coisas dele. Cara, de novembro do ano passado para cá, eu estou estudando muito, gastei uma grana. E aí, sabe o que é engraçado, Fofão? Tem uma galera na nossa educação física, uma galera nova, que está há muito tempo fazendo esses cursos com essa galera. E eu tô agora fazendo também, né, desde novembro, né? Gastei uma grana violenta aí, Fofão. Cara, é impressionante. Eu fico lá escondidinho, ninguém me vê. Um cara desse do marketing digital começa a fazer uma coisa, aí esses caras que são referências hoje, eles fazem a mesma coisa. Só adaptam para a linguagem da educação física, do profissional de educação física. Ou seja, o pensamento crítico, que é uma coisa que vem o Fórum Mundial de Economia, em 2016, publicou as 10 habilidades importantes, né? Foi um documento chamado Future of Job Reports, né? O futuro dos empregos e tal. E uma das coisas, o segundo item, chamava pensamento crítico. A gente perdeu o pensamento crítico, né? Por quê? Eu prefiro ouvir o cara que me dá uma coisa que não me traz medo, que não me traz insegurança, que diz que se eu fizer isso vai ser fácil, vai ser rápido, e eu vou duplicar, triplicar ou quadruplicar o meu faturamento. Bom, primeira coisa, faturamento é um péssimo indicador de negócio para serviço, né? Se você estudar um pouco de gestão, planejamento financeiro, você vai entender por que eu estou falando isso, né? Mas, se você não sabe, está ouvindo aí o Fofão agora, pega um livro do Gustavo Zerbasi, tem uns livros básicos, você vai entender porque faturamento você não pode utilizar para serviço como parâmetro de desempenho. É um indicador, mas você não pode usar. Aí eu falo isso muito, Fofão, para as pessoas, sabe? Pô, tem que estudar e tal. O que acontece? As pessoas, nesse momento, elas
se colocaram numa situação onde elas acharam que o mundo ia mudar e as pessoas iam fazer as coisas para ela e tudo dá certo. Isso é um pouco também, né? Tem o Robert Kiyosaki, que é o cara que escreveu o Pai Rico, Pai Pobre. Eu falo, para mim, o melhor livro dele não é o Pai Rico, Pai Pobre. É o livro chamado Empreendedorismo Não Se Aprende na Escola. E ele fala muito da questão do assistencialismo. A gente conhece uma cultura tão assistencialista que num momento como esse, a gente trava e fica parado e fica achando que alguém vai fazer alguma coisa. Só que as oportunidades passaram. E estão passando. Fofão, o profissional de educação física precisa entender, o gestor precisa entender, o empreendedor precisa entender. O cliente que estava, dependendo da sua cidade, e aí eu vou fazer um ponto. Hoje eu falei com o meu compadre, que é médico, é um dos médicos da equipe que está na cidade de Niterói, né? Ele tem dado do Rio de Janeiro. Quer ver uma coisa que você falou que é importante? No Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cidade de Janeiro, cidade de Niterói, a quantidade de pessoas contaminadas no hospital está diminuindo. E a quantidade de mortes está diminuindo. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas está diminuindo. Só que uma coisa que a gente tem que entender. Hoje, mais do que nunca, o consumidor vai buscar os seus serviços com outros desejos, com outros interesses. Sexta-feira saiu um report, né, da Club Industry. A gente conhece muito aqui no Brasil a IRSA, né? Mas a Club Industry é o grande concorrente da IRSA nos Estados Unidos. E eles falando, mais do que nunca, que uma das formas das empresas se diferenciarem nesse momento pós-pandemia, né, é justamente pela questão técnica, da qualidade da prescrição, né, de você melhorar o controle, a gestão. Ou seja, gente, o conhecimento técnico que você tem vai ser fundamental, mas desde que você coloque em prática, que você transforme isso em algo tangível para o seu consumidor experimentar e falar assim, caramba, treinar com o Léo é diferente, eu tenho resultados melhores, mais rápido, me sinto seguro, né? Se o consumidor não sentir, não vai adiantar em nada. O grande problema é que muitas pessoas param pelo medo. O medo da incerteza faz as pessoas travarem, Fofão. E as pessoas estão entrando ladeira abaixo, perdendo a oportunidade. Por exemplo, o negócio da live. Eu fui questionado. Léo, por que você não está fazendo lives? Eu fiz antes da pandemia, eu fiz uma maratona. Mas eu estou fazendo porque eu acho que está um excesso, porque as pessoas estão fazendo o que todo mundo faz. Gente, a gente num boom do isolamento social, ninguém sai de casa. Todo mundo fazendo live no horário como se as pessoas estivessem voltando do trabalho. 7, 8 horas da noite. Eu até fiz uma lâmina, botou assim, ó, alguém quer pipoca? Eu vou vender pipoca. Porque as pessoas, a gente tem a questão da contaminação pelo Covid, mas essas práticas, elas são virais também. Se um começa a fazer, todo mundo vai lá e faz igual. Verdade. Essa falta de pensamento crítico, Fofão, ela me deixa chateado. Eu também. Eu também. A gente tem a presença aqui de mais um gigante, mais um dinossauro da educação física, Mauro Ghiseline. Aí quando eu falo de pedagogia do movimento, que ele adora, ele prefere sempre ser chamado de pedagogo do movimento do que do profissional de educação física. Obrigado pela sua presença, Mauro. Muita gente entrando aqui. Meu primo está aqui, Carlos. Minha filha está aqui, Fernanda. Tiago Troglo, que disse que também tem DVD. Muita gente boa aqui, Ricardo, Afonso, muito obrigado pela presença de todo mundo. Então agora vamos falar o seguinte, como é que a gente pode pensar, como vai ser daqui para frente essa questão das soluções desses medos, né? Qual a solução que as academias, você que é um consultor de academia, quais as soluções, e principalmente saindo um pouco desse efeito manada, quais as construções e soluções que as academias estão oferecendo que você acha que é positivo, que por esse caminho, apesar de a gente ainda ter muita incerteza do que realmente vai vir por aí, mas a gente tem alguma noção, ou pelo menos a gente busca algumas soluções que possam realmente vir a modificar, a mudar, mas com o positivismo, né? Com o lado positivo e não só do lado negativo. O que você está vendo aí para esse futuro próximo, o futuro que já chegou, né? Primeiro, deixar um abraço aqui para o Mauro Ghiseline, outro grande brother, uma pessoa do bem, né? Para a esposa dele também, que é uma guerreira. Eu me lembro que em 2010, quando eu tive o câncer, em 2011 eu fui falar no evento, ela me contou a história dela, a gente ficou batendo um papo na sala de professores. Você é grande guerreira também.
o primeiro passo é entender o seguinte, a gente atende, vou falar do personal academia, por exemplo, personal eu tenho um personal thinker, academia Léo Cabral Consultoria. A gente atende pessoas no Brasil como um todo. A primeira coisa que a gente precisa entender, se você está com academia, estúdio, boxe, crossfit, ou se você é um personal, o que é bom para o cliente do Fofão não é bom para o cliente do Léo. E aí a primeira dica é, uma boa dose de empatia não faz mal a ninguém. O verbo é empatizar, se colocar no lugar do outro. Quem é o público-alvo que você atende? Né? Então, falando, tem muitas pessoas estudando sobre marketing digital, existem hoje vários cursos gratuitos de qualidade de marketing digital ofertados aí pelo Brasil, de grandes plataformas, Rocket Content, entre outras aí, ofertando resultados digitais, né? Todo mundo ofertando conteúdo gratuito sobre marketing digital. Mas uma das coisas que é importante para você é o seguinte, você às vezes não consegue vender o seu produto, ou você não está conseguindo trazer seu cliente de volta para sua academia, para o seu estúdio, seu box CrossFit, porque você está achando ou você está considerando que as pessoas são iguais como antes. Não são. Gente, acho que pela primeira vez, né, no meio do boom da pandemia, eu estava dando um curso de como criar produto, eu entrei para ver. Existe uma ferramenta do Google chamada Google Trends, que é o Google Tendências, que é uma base de dados que você pode fazer várias pesquisas, você pode criar critérios, filtros ali. Eu botei a palavra, emagrecer. Eu acho que pela primeira vez assim que eu me recordo, e não foi uma vez, não várias vezes durante essa pandemia, eu vi na palavra emagrecer no Brasil as pessoas procurando mais sobre como emagrecer em casa fazendo exercício do que sobre dieta e nutrição. Porque, de uma forma geral, quando eu falo emagrecer, as pessoas têm muito mais focadas com a questão relacionada à dieta, cardápio alimentar do que exercício. Olha que mudança legal. Muito legal. Muito boa essa mudança. Eu gosto muito de ouvir isso, porque eu tenho meu programa OBA, da Obesidade Ativa, que a gente fala muito disso, né? Porque as pessoas sempre ficaram procurando inúmeras dietas diferentes, né? E tem várias pelo mundo, cada hora sai uma dieta nova, e poucos se preocupam com o exercício. O exercício, o problema maior do ser humano não é a obesidade em si, é o sedentarismo, né? Que aliado com a obesidade dá uma bomba relógio. Então eu consegui perceber que nessa palavra emagrecimento hoje em dia as pessoas procuram o exercício, é maravilhoso, é um dado maravilhoso. Sem dúvida muito nenhuma. Bom. Né? Então, o que as pessoas estão procurando muito? Muitas pessoas com dores lombares, dor nas juntas. Né? É o seguinte, junta tudo e joga fora. Cara, as pessoas perguntam sobre dor nas juntas. Então, o que você precisa entender, né, que você vai receber o seu cliente com peso maior do que ele tinha antes do Covid, você vai receber um cara mais estressado, você vai receber um cara com mais dores, você vai receber uma pessoa extremamente ansiosa a restabelecer como ela estava antes da Covid em pouco tempo. Então, não adianta você configurar o seu produto, o seu serviço na sua academia, no seu box, no seu estúdio, ou você com o pessoal igual como era antes. Mudou. E para você entender isso, você precisa de um pouco de empatia. Cara, mas eu não entendo nada. Cara, pergunta ao seu cliente, conversa. Eu estava fazendo um curso como criar produto, né? Aí, gente, existe um grupo no Facebook chamado Treino em Casa. Tem mais de 60 mil pessoas ali. Pô, tu quer saber o que as pessoas estão querendo? Entra lá no grupo, pede para entrar lá no grupo Treino em Casa, você vai ver o que as pessoas perguntam. E aí, qual é a má ou boa notícia nesse cenário? Das pessoas que são ativas no Brasil, existe um estudo clássico de 2015, feito pelo Ministério dos Esportes, já mostrava isso, para mim isso é cada dia mais evidente. A maior parte das pessoas ativas no Brasil fazem exercício e orientação do profissional de educação física. Então, é uma grande oportunidade. Né? A gente precisa entender, existem vários percentuais explicativos dentro dos estudos, do trabalho na área de vendas, né, de marketing como um todo, que você tem vários níveis de consciência no consumidor. Tem um cara que está inconsciente do problema. Exemplo, tem uma pessoa que é hipertensa, mas ela não sabe que é hipertensa. Então, se você ofertar algum produto que traga a solução para a hipertensão, ela não vai prestar atenção, porque ela não sabe que é hipertensa. Aí tem a fase seguinte, que ela está consciente do problema. Olha, ela foi no médico, o médico disse para ela que ela tem hipertensão e disse como ela pode tratar. Ela está consciente do problema. Aí, quando ela está consciente do problema e o médico diz para ela o que ela pode fazer, ela vai começar a procurar produtos. Ela vai entrar no nível de consciência de produtos. O seu produto, do seu concorrente. E depois ela vai a fundo para conhecer o que você faz. Às vezes você não consegue
venderam o que você faz, né? Porque a pessoa ela não está procurando essa solução. Não significa que o seu produto não seja bom ou ruim, né? Mas, de uma forma geral, também você pode estar errando na sua comunicação. Aí é que eu falo, pô, a questão do marketing ela é importante. Mas só que antes disso tudo qual é o seu produto? Qual é a sua solução? Você pega toda essa base de conhecimento, esses cursos, esses livros, essas pós-graduações, esse mestrado, esse lugar que você fez, e que você traz como diferente. Você não pode achar que o consumidor tem que entender isso. Uma coisa é experiência prática, outra coisa é experiência acadêmica. Você vai num médico e aceita pagar mais caro se ele tem mestrado ou doutorado, ou pelos resultados que as pessoas que te recomendaram ele te falaram? A tendência é essa. Raríssimo, né? Você ir num médico, assim como com a gente, né? O profissional de educação física, quase ninguém eu quero ver seu CREF aí, qual é o seu CREF, quantos anos você tem de profissão. Ninguém pergunta, é mais pela indicação mesmo, pela confiança, credibilidade que aquele profissional já impõe, a autoridade dele, né? Agora, você não vai querer operar uma cirurgia de risco para quem nunca fez uma cirurgia. Com certeza, com estagiário. Mas só que hoje, nas redes sociais, as pessoas, pelo caminho fácil, pelo medo do futuro, eu vou voltar na sua pergunta inicial, pelo medo do futuro, buscando o mais simples, o mais fácil, a mensagem poderosa, e como a pessoa não tem pensamento crítico, ela sai acreditando, ela procura isso. De pessoas que nunca fizeram isso, que são meros repetidores. Ou seja, eles pegam esses grandes referências do marketing digital, o cara faz uma coisa nova, o cara pega, modela, adapta e vende para você. E você vai lá e acredita. Aí você pergunta assim, quantas vezes o cara fez? Qual o sucesso? Fofão, cara, porra, você me conhece e eu te conheço há muito mais tempo que você me conhece. Né? Porque eu era estudante de educação física e já conhecia você ainda não me conhecia. Cara, obrigado. Porra, é impressionante, Fofão, como as pessoas... Tem um cara, eu vou dar um exemplo. O cara que vendia software virou consultor de mercado de academias. O cara que é recém-formado nunca teve mais de 10 clientes de personal, hoje é consultor para o cara encher a agenda dele de personal. Como é que pode isso, gente? Gente, eu tô falando o seguinte. Por favor, educação física. Mais do que nunca a gestão do mercado fitness. Cara, a pandemia, ela traz um estrago, ele traz um problema de fluxo de caixa, subsistência dos negócios. Mas, em contrapartida, ela vai trazer uma população mais do que nunca ansiosa pela prática de exercício físico. Por exemplo, eu tenho clientes meus, que a gente já abriu, esse site já abriu há muito tempo, a gente monitorando. Gente, tá chegando pessoas que nunca fizeram exercício antes, que estão motivadas de ir pelo medo devido à pandemia. Então, desse cenário, tem um lado bom. Pessoas que estão sendo conscientizadas da importância do exercício físico devido à pandemia. A minha pergunta é, o que você vai entregar para elas? O medo do futuro? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Aí eu vou parafrasear Albert Einstein. Fazer todo dia a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É no mínimo uma prova de insanidade. Verdade. E essa oportunidade a gente tem que agarrar com unhas e dentes, e realmente as cabeças pensantes, né, da educação física e de qualquer área, as cabeças pensantes precisam aproveitar da melhor forma essa oportunidade maravilhosa que a gente tem pela frente, né? E é uma crise, é um problema, mas da crise, do problema, do surto, da depressão, a gente tem que buscar forças, né? A Valdene está aqui falando também que a gente tem, mesmo com medo, a gente tem que correr atrás e ir em frente, seguir em frente, keep going, né? Então tem a galera da obesidade ativa falando aqui também, o pessoal da keep going, dizendo isso, que a gente tem que ir em frente, persistir. Tem até aquela história da caverna. Você é um cara que eu gosto muito de você, Léo, primeiro pela pessoa que você é, e agora de um tempo para cá tenho te conhecido melhor profissionalmente, tenho frequentado alguns cursos com você. E você é uma enciclopédia, né? Eu adoro, assim, eu já não sou mais tão assim, poderoso na questão de lembrar de livro, de autor, tudo mais, né? E você é uma cabeça, um crânio aí, um que também faz muito isso é o Marcos Vinícius, né? Do MVF. O cara sabe tudo, a gente fala, ele sabe até a página que está no livro, as citações. Mas tem aquela história da caverna, né? Daquela tribo na caverna, que aí alguns da tribo foram buscar a saída da caverna.
né? E chegaram lá, viram todas aquelas maravilhas do mundo, viram a luz, viram o mar, viram o verde e tal, voltaram para a caverna. Não, mas aqui não, aqui é só uma caverna, só tem um mundo muito melhor aí na frente. E as pessoas não acreditavam e não queriam sair da caverna para ficar naquela zona de conforto, da escuridão que aquela tribo conhecia. E a gente tem um mundo ainda pela frente que a gente talvez ainda nem conheça, um mundo pós-pandemia que a gente não conhece ainda, mas que vai vir para o bem, se as pessoas pensarem no bem, se as pessoas pensarem no positivo. Infelizmente, eu tenho visto muito mais negatividade no pensamento em tudo. Até mesmo quando a gente fala da obesidade também, as pessoas só falam da obesidade do lado que é só uma doença. É uma doença, tudo bem, mas é uma doença, mas ninguém fica tratando mal um doente de um câncer, né? Uma pessoa que teve câncer, ficar tratando mal. As pessoas podem até ter dó, mas elas não vão tratar mal, elas vão falar, poxa, como é que eu posso ajudar, o que eu posso dar de carinho, de conforto para aquela pessoa. Ninguém trata mal simplesmente um diabético que não necessariamente é gordo, tem vários diabéticos que não são gordos. Uma pessoa que está doente, ninguém trata mal uma pessoa que está doente, mas a obesidade as pessoas tratam mal. Por quê? Porque é gordo, porque é mau caráter, porque é desleixado, porque é preguiçoso, porque a obesidade é vista, né? E lá vem o gordo que é preguiçoso, que come muito. Um gordo entrar no restaurante é um problema sério, né? Você entra no restaurante, você pensa, o cara do restaurante pensa que você vai comer a comida, um rodízio, você vai comer tudo. E não é verdade, às vezes a gente vê magros comendo muito mais do que gordos, mas a tendência das pessoas em pensarem no negativo, de pensarem no mal, e o lado negativo das coisas é muito grave, né? Eu estou vendo isso acontecendo na pandemia também. Então, a gente está quase encerrando, Léo, e você volta a dizer, pô, é maravilhoso ouvir você falar, porque você tem aí muito conhecimento, né? Sabe ler muito, eu tenho certeza disso. E, então, fala um pouco melhor dessa questão do autoconhecimento, para que a gente possa chegar, né, na questão, você fala muito sobre do locus interno também, que é uma coisa muito legal. Para resumir aqui, que a gente tem 3 minutos para encerrar, infelizmente, aqui no Instagram. Dá uma fechada aí com essa questão do autoconhecimento, do locus interno, o que a gente pode fazer, cada um de nós fazer a nossa parte para uma mudança no mundo, e sem medo. Bom, o que acontece? A gente tem uma prática muito mais fácil de julgar e qualificar o outro, né? Mas a gente é muito míope, né, em relação a gente, né? Existe uma ferramenta muito bacana chamada janela de Johari, né, que ajuda a gente a ver essas oportunidades. Às vezes, por exemplo, se eu contar o Fofão analisar o que eu estou fazendo, o Fofão vai ver a oportunidade de eu melhorar ou de acertar que eu não consigo ver, que eu sou míope. E o que o outro consegue ver, né? A janela de Johari fala muito disso. Mas o primeiro ponto importante de todo empreendedor de sucesso é trabalhar autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é fundamental para que você possa ter agilidade de perceber quando você está errando, quando você está falando, e corrigir mais rapidamente, né? O grande problema que atrapalha a gente é toda essa miopia que o orgulho nos traz, a vaidade nos traz, né, da gente não reconhecer. Eu falo o seguinte, quando você vai amadurecendo para o autoconhecimento, você consegue publicamente dividir com as pessoas seus erros. Por exemplo, eu por muito tempo, né, eu sempre fui assim, as pessoas elogiavam essa questão do meu conhecimento, mas muito tempo eu fui conhecido como um cara que não entregava nada no prazo. Porque eu queria ter tantas coisas maravilhosas, que eu não respeitava os prazos, porque eu nunca achava que estava bom. Então eu tive que mudar isso, né? A questão do planejamento, que é uma habilidade fundamental, uma atitude importantíssima para todo empreendedor, para todo gestor de uma forma geral. Então, eu convido vocês de pararem de ficar olhando para as pessoas, julgando e criando classificações, e olhe mais para você. Seja mais crítico com você mesmo. Não arranje desculpa, não arranje sócio para os seus problemas. Isso vai te dar uma oportunidade muito grande, dentro desse conceito do VUCA, do volátil, incerto, complexo, ambíguo, você perceber rapidamente quando você está errando e você corrigir. Você persistir e arranjar explicações de uma melhor maneira. Fofão, eu queria te agradecer, cara, porque quando eu estava na educação física, você já era uma grande referência, né? Eu tenho um prazer, uma honra de dizer agora que eu fui convidado por você para estar aqui com você. Obrigado mesmo, uma honra danada. E saiba que eu te admiro bastante. Obrigado, Léo. Eu te admiro muito também. A gente está entrando aqui nos 30 segundos finais. Eu quero te agradecer demais também, porque foi um aprendizado. Ouvir você falar é muito, muito... Vamos tentar fazer outras lives, outros cursos, outros eventos. Um beijo, um abraço do meu tamanho para todo mundo que participou também. E, Léo, fica na paz. Tudo de bom. Tem que acabar. 10 segundos. Tchau. Um abraço. Tchau, pessoal.
Valeu! Aqui para entrar e a gente vai começar esse nosso papo e com certeza vai ter muitas possibilidades, né? Olha ele aí! Fala aí, professor! Tudo bem? Como é que você está? Tô bem. Você me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, sim. Tô vendo também o professor Johnson, Mauro Johnson, meu amigo de faculdade da UERJ. Tô vendo aqui Júnior, Homero Júnior, que é um grande professor na área de estatística, um grande acadêmico, aprendi muito com ele no meu mestrado. E, Léo, eu já estive aqui fazendo uma breve apresentação sua, mas com certeza ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Então, nosso tema hoje vai ser Você tem medo do futuro? É um tema que dá para bater um papo aí muito, muito grande, mas eu sei que você tem uma competência enorme para falar sobre esse tema de uma maneira geral e também mais posicionando também na nossa área, né, que é a área da educação física, a área de academias, do fitness. Então, com vocês, Léo Cabral, dá uma pequena pincelada aí de quem é o Léo Cabral. Pô, em primeiro lugar, queria te agradecer, Fernando, pelo convite, cara. Você é um cara que tem uma tradição muito grande, né? Uma história muito bacana, uma história, né, da educação física. Então, me sinto muito honrado por esse convite estar aqui com você hoje. Obrigado mesmo, cara. Obrigado de coração. Né? Fiquei muito feliz. Também queria registrar aqui, tem a presença dos amigos aqui. Silvinho está aqui. Eu vi. Pô, Homero Júnior, época de Estácio. Grande abraço. Isso. Lauro Ávila, cara. Lauro Ávila tá aí, cara. Nem sabia que o Lauro tinha Instagram, cara. Vamos saber. Pô, o Lauro tá nativa, rapaz. O Lauro participou de um dia inteiro, domingão, que a gente fez os dinossauros do fitness estão na área. O Lauro mandou bala, mandou ver, cara. Pô, grande amigo. Aqui no início da minha carreira me ajudou muito. Eu também tenho um carinho muito grande para ele. Bom, eu sou um carioca flamenguista, amante amante da educação física. Que começou inicialmente na área como um cara da área de fisiologia, de treinamento, né? Mas aí em 2007 para 2008 eu recebi um convite para trabalhar numa grande empresa do setor, era a Bodytech, uma empresa que era muito pequena ainda, tinha 7 unidades. Uhum. E a gente trabalhou durante 7 anos, né? Trabalhando na área de inovação em produto, então mudei muito minha experiência, até as coisas que eu fazia. A gente saiu 7 anos depois, deixou 95 academias aí espalhadas aí pelo Brasil, pôde contribuir com vários outros grandes profissionais. Eu tô rindo aqui, só um minuto que eu não tô aguentando, Léo, que eu tô rindo aqui que o Tufi Derzi, você deve conhecer, o grande Tufi Derzi, você foi falar que era flamenguista, ele botou, flamenguista não, não tem jeito. Tufi Derzi também é um cara maravilhoso, está aqui com a gente na live, só tem gente boa. Mas você estava falando que então você mudou seu mindset na sua cabeça, você estava trabalhando na Bodytech, que é uma grande empresa, e fazendo toda a área de gestão, de ação, você estava nessa parte aí. Tufi é o meu freguês no futebol, cara. Me chamam pra jogar bola com ele. Toda vez que eu fui, eu ganhei, cara. É um galo. É o acriano mais galo que eu conheço. Torcedor do Atlético Mineiro, grande amigo, outra pessoa, ser humano super do bem, né? Super do bem. Bom, eu mudei totalmente o meu mindset. E aí, quando eu saí da empresa em fevereiro de 2015, a gente montou a Léo Cabral Consultoria, que é uma empresa que a gente atua com gestão e consultoria dentro dessa área do mercado fitness. Logo em seguida, a gente montou um produto chamado Personal Simples, que é esse que eu entrei no canal aqui, que é um produto que a gente fala de empreendedorismo profissional de educação física, que é empreender, né? Mas há 2 anos atrás eu virei sócio de uma startup, se chama E Agora Empreendedor, né? Que é uma startup que a gente está com toda uma tecnologia por trás de crescimento, né? Já tem 2 anos aí. E é isso aí, cara, um guerreiro, um lutador, né? Demonstrando que a educação física também pode empreender, e que empreender é muito bom, né? Olha o Boss aí, o Boss também, grande referência da nossa educação física, né, cara? O cara que tem entrega conta de qualidade, o ser humano super do bem. Que bom, Boss, te ver. Muito bom, ele faz parte também lá do WF School, que eu também estou fazendo parte. Cara, o grande barato da nossa profissão é isso, né, cara? Que seja como for, a gente vai. Quem é guerreiro, quem quer botar a mão na massa, não tem como ficar parado. A gente pode fazer
muitas coisas, né? E essa live aqui já vai ser mais ou menos isso, assim, a gente tentando colocar aí algumas coisas, algumas noções, algumas dicas, né? Porque a gente está passando por um mundo de incertezas, né? Ontem mesmo eu estava falando logo aqui no iniciozinho, muita gente talvez não estivesse ainda entrado, mas eu estava falando da situação que aconteceu ontem mesmo, né? Aquela explosão que parecia mais uma bomba atômica lá em Beirute. E a gente está assim, mas pode ser um acidente? Pode ser um acidente, mas que tá sinistro tá, né? E dizem que meu pai sempre dizia que ele não gostava muito do mês de agosto, não, porque o agosto tem sempre alguns problemas aí que acontecem pelo mundo, mas a gente nem precisa mais disso, né? O ano inteiro está esquisito desde o início. Então, o nosso tema é esse aí, ó. Você tem medo do futuro? E aí seria uma boa a gente já começar, quem sabe até você conceituando aí o que é, então, afinal, o passado, o presente e o futuro, né? E como é que as pessoas geralmente se colocam, né, nessa situação, né? Porque a gente conhece muita gente que vive muito do passado, vive muito ainda sofrendo o passado e vive o tempo todo pensando no futuro. E raras são as pessoas que realmente estão envolvidas com o presente. O que você acha disso? Cara, Fofão, acho que uma das coisas que é fundamental dentro desse aspecto, é, eu tenho uma frase que eu falo para meus clientes, é que a única certeza que eu tenho é que o futuro é incerto. Isso mesmo. Eu tenho uma outra frase parecida que é assim, a segunda maior certeza que o ser humano tem na vida a segunda maior é que tudo vai mudar, porque a primeira é a morte. Todo mundo tem certeza que um dia vai morrer, ninguém pensa nisso, mas vai morrer. E as mudanças, né? As mudanças toda hora vão acontecer. É inevitável, né? Eu costumo muito citar, em 2010, a Alemanha foi o primeiro país no mundo a reconhecer a quarta revolução industrial, né? Que é a revolução que traz o uso de inteligências para resolver tarefas complexas, né? A inteligência artificial, né? As informações com Big Data, por exemplo, que num passado teoricamente recente, né? Se a gente pegar na década de 70, que a gente teve a terceira revolução industrial, né? Com a começo com o início da produção de computadores, né? Aquelas coisas grandes. Meu pai trabalhou na Embratel. Eu me lembro que a Embratel tinha uma coisa muito legal antes de ser privatizada, que o RH recomendava que os funcionários levassem seus filhos no dia 25 de dezembro, no dia 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro. Então, era um dia que as pessoas não trabalhavam o dia inteiro e podiam levar os seus filhos para rodar dentro da Embratel. E eu me lembro, no início da década de 80, muito criança, a Embratel comprou aquele IBM, aquele computador que era gigante, né, cara? Aí meu pai me levou para ver, cara. Eu falei, caraca, que maneiro, cara. Pô, ter uma coisa dessa, né? Era uma coisa muito grande. E hoje a gente tem coisas muito menores, muito mais simples, como um telefone como esse que a gente está fazendo nessa transmissão, que tem uma complexidade muito maior. Tirando a questão da tecnologia, o que a quarta revolução industrial já trazia para as pessoas e as pessoas não têm entendido? Eu costumo citar muito para explicar isso um acrônimo que vem do mundo militar, se chama VUCA, né? A soma de palavras escritas em inglês que representam muito o que a gente está vivendo agora na prática, que as pessoas não tinham entendido. O que significa do VUCA e por que vem do mundo militar? É que dentro de uma situação de combate, de guerra, existem características importantes que os soldados e comandantes precisam considerar. Primeiro, a volatilidade, né? As coisas mudam muito rapidamente, né? Então, o VUCA, o V, vem de volátil. O U é que a palavra incerteza em inglês começa com a letra U. Então, o que está certo hoje, amanhã está incerto. O C é complexidade. As coisas são muito complexas. E o A é ambiguidade. Você pegar 2, 3 pessoas para solucionar alguma coisa, elas vão ter opiniões diferentes. Não significa que elas vão ter opiniões iguais. E não significa que uma está mais certa ou mais errada do que a outra. É ambiguidade de interpretação de problemas e fatos. Então, esse acrônimo do VUCA, ele se aplica muito na quarta revolução industrial. E mais do que nunca do que a gente vive hoje, ele se manifesta na sua intensidade mais alta possível. Porque as coisas estão mudando o tempo todo, com uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, se a gente trazer para o nosso mercado especial, eu estava falando com uma cliente agora antes, né, de uma cidade no interior ao lado, né, uma cliente de consultoria ao lado de Porto Alegre, né, que já abriu, mas tem risco de fechar. Né?
Então, você tem isso como um critério importante. O segundo critério importante é as incertezas, né? Por exemplo, a gente sabe mais do que nunca que a gente pode ter um cuidado muito grande. Eu estava participando ontem de um webinar falando sobre fisiologia, eu estava lá como convidado. Cara, hoje, todas as medidas que a gente tem preventivas para o Covid, o uso de álcool gel, o uso da máscara, elas não eliminam 100% da chance da gente se contaminar. A gente pode fazer tudo corretamente e mesmo assim se contaminar, né? Então, a gente não tem certeza, mesmo que a gente faça tudo certinho, né, e que vai acontecer. O terceiro é a complexidade, né? Hoje as coisas são muito conectadas, né? Tudo é extremamente conectado, né? E às vezes as soluções de problemas são teoricamente muito complexas e a gente já muda uma coisa muito importante, que é aquela frase que a gente fazia, grandes empresas se tornam mais sólidas. Mais do que nunca hoje, quanto maior o tamanho da empresa, maior o risco que ela vive no que está acontecendo hoje. Se você é uma pessoa, um profissional, você tem o seu estúdio, ou sua academia, não interessa. Você só tem uma unidade de negócio, é muito mais simples, mais rápido para você mudar do que uma grande empresa, por exemplo. Então, o que acontece? Na minha opinião, e aí vem o grande problema, me perguntaram hoje sobre soft skills ou hard skills, habilidades simples ou mais complexas e tal. O mais importante não é habilidade, o mais importante é atitude, né? E aí o que está acontecendo? As coisas estão mudando, né? As incertezas estão acontecendo, mas todas essas mudanças rápidas, essas incertezas, são riscos que precisam ser administrados e gerenciados na sua carreira como profissional de educação física, como personal, se você já tem o seu espaço próprio. Mas o mais importante risco existe, você tem que administrar e você tem que agir. E aí eu vou usar uma aptidão física que a gente sabe no mundo do treinamento, do exercício, que é a agilidade. Mais do que nunca a agilidade é muito grande. Mas o grande problema é que a gente não é ágil porque a gente vive num pedestal criado, num pedestal não, numa cultura que foi criada na nossa mente que a gente não pode errar, que errar é ruim, que errar é punitivo, a gente tem vergonha de errar, a gente tem medo de ser julgado, qualificado, desqualificado pelas pessoas. Quando a gente erra, as pessoas acabam procrastinando. Elas têm um grande medo de errar. Mas, na verdade, hoje no mundo, cara, todo mundo quer errar primeiro que os outros. Porque o erro traz aprendizado. Errar é muito bom. Quando você consegue se libertar desse peso, isso é fundamental. E nos dias de hoje, você tem que ter certeza que você não vai acertar nada de primeiro. Até porque você parte num processo de decisão com o seu negócio, com a sua carreira, né? A partir de uma série de premissas, mas no momento que você começa a agir, construir, as coisas mudam, né? Com uma agilidade, com uma velocidade muito grande, porque a incerteza ela acontece. E aí eu uso muito a questão da complexidade, né? Por exemplo, se você pegar eu, o Fernando, aqui vou pegar o Bossi, vou pegar aqui o Tufi, vou pegar o Lauro, vou pegar o Silvinho, tô vendo as pessoas que eu vi aqui, que eu conheço, tá? Se a gente colocar aqui um fato, um problema para a gente dar opinião, você não vai haver concordância de todos. Então não espere a opinião de ninguém para você agir. Comece a agir. Porque no momento que você começa a errar, você tem a agilidade de perceber e gerenciar isso, é a chance de você buscar o caminho certo, né? O que você não pode é ficar parado hoje. Ficar parado é muito ruim. E, assim, já dando a palavra para você, Fernando, em cima de tudo, cuidado com o que você vê nas redes sociais. Porque nesse momento, né, existem pessoas dando um caminho simples, fácil, que vão reverter o seu cenário com muita tranquilidade, com muita facilidade. Cara, educação física, vocês perceberam o pensamento crítico. Vocês hoje, como receptor de mensagens nas redes sociais, acabam acreditando em tudo, né? E aí é aquela premissa básica que a gente vê, Fernando, da educação física, do esporte, da luta, da gestão, do negócio, do empreendedorismo. Como é que você vai acreditar em pessoas que nunca fizeram nada na vida? Eu não estou falando que assim, eu estou falando o seguinte, pessoas que nunca acertaram e nem erraram. Porque acertar e errar é bom. Como é que um cara faz um curso de alguma coisa e se torna um repetidor? O profissional de educação física é uma coisa que é muito engraçada. Ele não quer que ninguém fale sobre exercício e que ninguém prescreva. Mas o cara faz um curso de nutrição, o cara faz um curso de fisioterapia ou um curso de marketing digital, e ele vira um palestrante, um mentor, um professor. E uma porção de pessoas que querem o mais fácil, o mais tranquilo, saem acreditando naquilo.
né? Vou me lembrar aí, meus amigos aí, Lauro Ávila. Pessoal, para quem não conhece o Lauro Ávila é um profissional de educação física, um dos empreendedores com visão de gestão muito, muito à frente de todos. Muito à frente de todos mesmo. Tem uma história muito bacana. Silvinho também. Por exemplo, eu falo hoje, o Fofão, o Lauro e o Silvinho estão aqui presentes, podem desmentir. Em 2002 para 2003, sabe quantos alunos de personal que eu tinha que eram globais? Ó, eu dava aula de personal em 2002 para 2003. Marcos Pasquim, eles estão aí, eles trabalham na minha academia. Marcos Pasquim, Vladimir Brista, Roger Gobet, Sérgio Maroni, Irã Malfitano, Fernanda Freitas, Fernanda Souza e Carolina Ferraz. E Carla Lombardi, autor de novela. Se tiver redes sociais, vai ser famosa? Brincadeira, impressionante. Mas naquela época não tinha. Como é que eu conquistei aquelas pessoas? Pela qualidade do meu trabalho, pela qualidade do meu atendimento, né? É muito bacana quando a gente vê isso. E olha o Laura dizendo o quê? O Laura era o gestor da academia. Pode dizer se não então, não. Né? Com certeza. Então, só que hoje, na educação física, cara... Olha o Silvinho aí. Silvinho, vou contar uma de Silvinho depois no final. Você deixa? Vou contar deixa, pô. Você pode contar uma de cada. Esses caras têm tudo isso aí tem história para contar. Aí o que acontece? Hoje as pessoas... Vem um cara pra internet falando que vai fazer... Bom, como é que o cara vai falar de marketing? Porque ele fez um curso, começou a estudar marketing. Cara, qual o grande projeto de marketing? Qual foi o... Cara, eu pergunto, você já errou alguma vez? Ou você já acertou sobre isso? Porque uma das premissas de você falar de uma coisa é você ter feito, acertado, errado. Né? Alguém vai falar de step para você? Não vai. Pode até falar, mas eu vou, geralmente eu sempre, isso aí é até um dado bom, deixa eu só falar uma coisinha. Muita gente fala para mim assim, porque eu dou aula de step, porque eu gosto de dar aula de step, eu sei dar aula de... Falou, que legal. Então, eu quero ver uma aula de step sua, dá uma aula de step assim. Aí quando o cara bota a música e dá a primeira pisada no step, eu já vi que ele não sabe dar aula de step. Ele pensa que sabe dar aula de step, mas ele acredita, porque ele está ali usando aquele material, o step. Mas o step tem tantas técnicas, tantas coisas que são mais complexas na questão de saber dar uma aula de step, que o cara acha que está dando step porque ele está subindo e descendo ali daquela plataforma. E não necessariamente. Então, quando eu quero ver se o cara sabe dar aula mesmo de step, eu vou ver. E quando só ele botar na música e subir no step, eu já sei. É que nem aquele jogador de futebol que quando só o fato dele levantar o meião, amarrar a chuteira, a gente já sabe se ele joga bola ou não, né? E tem muita gente que acha que dá aula e não dá aula. Mas você tem toda a razão. E hoje as pessoas, elas têm uma boa comunicação, uma boa presença nas redes sociais, e elas criam estereótipos que não são verdade. Me desculpa, cara, a gente que é raiz, que vem de uma geração... Eu não estou falando que o digital não é importante, eu não estou falando que os canais digitais são importantíssimos. Eu tive câncer 2 vezes, no meu segundo câncer, eu prometi que eu ia começar a estudar isso até para mudar meu modelo de negócio, para ter mais qualidade de vida. Até porque quando eu saí da Bodytech, eu falei, eu ia viajar menos, trabalhar menos, e estava fazendo a mesma coisa. Né? Eu estou estudando isso, não vou dar consultoria, não vou dar curso de marketing digital, não é meu propósito. Mas, cara, eu vejo as pessoas hoje... E o problema não é de quem fala. O problema é do receptor da mensagem, cara. Cara, as pessoas saem acreditando nas coisas, né? Deixa assim, até que ponto a educação física está perdendo hoje o seu valor? Por exemplo, eu falo aqui hoje, se eu falar alguma coisa que eu fiz, por exemplo, o Lauro, que é uma referência para todos nós, ela botou ok, ele era o gestor. Se o Fofão fala alguma coisa, as pessoas vão dar ok, que conhece a história. Agora, hoje, tem uma série de pessoas que contam histórias. Hoje tem muito contador de história. Mas, cara, se você for ver, é simplesmente escrito num papel. Não tem nada material. Exatamente. É o que eu ia falar. A pessoa até conta muita história, mas às vezes ela conta história dos outros. E nada mal nisso, né? Mas se ela só tem história dos outros para contar, ela não vivenciou, ela não experimentou aquilo. Então, a história é boa de contar dos outros também, não é problema nenhum. Mas a questão é, se a pessoa conta aquilo
que ela realmente já fez, já realizou, já experimentou, como você mesmo disse aí, já errou e errou de novo e aprendeu, depois aprendeu, né? Que sempre é bom, pode errar, mas vamos tentar acertar sempre. E errando, e a gente vai consertando, ajustando. Então, você tem toda a razão. E a mídia está muito cruel, né? Não só nas redes sociais, mas a própria mídia da televisão, assim, tá difícil, às vezes, a gente ver até um jornal, escolher um jornal para ver, porque é tudo muito tendencioso, né? Eu acredito que poderia ser dito tudo na mídia, mas de uma forma equilibrada. E eu falo disso de uma maneira geral, tanto na política quanto agora na pandemia. A pandemia. Até na ciência. Da ciência. Até na ciência, né? Com certeza. E na pandemia está o caos, porque a gente só vê a mídia falando da morte, falando do desespero das pessoas, das mortes das pessoas. Tudo bem, isso é importante falar, é claro que é importante falar, mas não dá para falar da esperança também, não dá para falar das coisas boas, não dá para falar de quantas pessoas estão sendo, né? Então, mas a carga muito grande é sempre no negativo. A gente está vivendo num mundo de muita negatividade, a gente não vê o lado positivo, né? Tudo bem, vamos falar do negativo, vamos, mas vamos equilibrar, não dá para fazer um jornal isento, um jornal que fale uma coisa e fale a outra do outro lado. Não, é sempre muito da negatividade. Eu quero agradecer também aqui ao treinador Fabão, falando que já teve um VHS do Fofão. Cara, para o cara ter um VHS do Fofão, é porque eu tenho história para contar, né? Porque tem gente aqui que talvez nem saiba o que seja um VHS, né? Muito obrigado à presença de todo mundo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi uma palestra sua, vi um curso seu, estive num curso seu, que você também explicou muito bem a história do chá. Quer dar uma explicação aí sobre o chá? E tem muito a ver aí, o ar, eu acredito que tem muito a ver com o mundo de hoje, que a gente precisa ter. Então seria bom se você pudesse dar uma explanada aí, né, Claro. sobre o chá e como é que a gente pode chegar a construir um chá e viver melhor. Cara, o chá, pela primeira vez que eu apresentei o chá, você imagina só, o Léo era um cara de fisiologia e treinamento, foi trabalhar na Bodytech, um projeto para montar uma grande rede. Eu tinha que trabalhar com produto e inovação, o Fofão, só que eu não sabia o que era isso, cara. Não estava preparado para isso. Naquele momento, se eu me perguntasse, todos os artigos que saíram sobre treinamento de força, fisiologia, naquele momento eu sabia. Mas sobre negócio, eu não sabia nada. E eu me lembro, cara, que no primeiro ano, cara, eu tinha que entregar algumas coisas, criar umas coisas. Eu não conseguia fazer. Eu tinha conhecimento, mas eu travava. Eu procrastinava muito pelo medo de errar, sabe? Esse grande... Por exemplo, a gente fez recentemente, a gente vai abrir uma outra turma agora. Eu tenho um produto que é como criar produto em 4 encontros e não sofrer com falta de dinheiro para pagar suas contas, que é para personal trainer e tal. A gente botou 30 pessoas. Vou abrir agora de novo. Impressionante, Fofão. Eu vi pessoas fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado e eu falei que ia acontecer. O cara, quando tem uma pegada muito técnica, ele vem naquele muito acadêmico, científico, que eu já fui assim, eu vivi isso na prática, eu sei como isso. O cara pode ter uma boa ideia para criar um produto, uma solução para esse momento, para ver o negócio dele, mas ele trava. Porque ele tem a... Posso falar um palavrão? Pode, pô. Pode. Porra do medo de errar. Verdade. O porra no Rio... Aqui, ó. Eu costumo dizer, Léo, que porra no Rio já é vírgula, né? Porra no Rio pra gente já é uma vírgula. Então, você teve que... esse medo de errar, você teve que se sacrificar para sentir isso e botar para valer. Aí, cara, no final do primeiro ano, a gente teve uma reunião de feedback, né, de metas, de resultado e tal. E tinha acabado de entrar uma gerente de RH. Cara, eu não sabia nem para que seria o RH, cara. Aí a gerente de RH falou sobre o chá pela primeira vez para mim. Aí eu guardei muito aquilo, fui conseguindo me desprender um pouco disso. E aí, o que acontece? Quando eu fui trabalhar na Bodytech, meu pai é engenheiro, meu pai falou assim, cara, você vai trabalhar, você vai mudar seu mindset todo, faz o Empretec antes de você ir para lá. Só que eu não consegui, porque a Bodytech me chamou, a primeira conversa foi em novembro de 2007, fevereiro de 2008 eu já estava trabalhando com ele, não deu tempo. Eu trabalho no mundo universitário, eu dava consultoria para o SESC, viajava para dar treinamento técnico e tal, não deu. Aí, eu fui fazer... Aí quando eu saí da Bodytech, duas primeiras coisas que eu fiz, foi comprar um Mac para mim, eu fazia um Empretec, que era um objetivo muito claro para mim. Isso lá trabalhou muito, mais do que nunca reforçou isso que eu já tinha visto lá, graças a essa grande gerente de RH, né, que me ajudou. O que é o chá? O chá é um acrônimo também, uma soma de 3 palavras. C de conhecimento,
H de habilidade e A de atitude. Então, porque as pessoas vêm e tem hard skills, soft skills. Skill é habilidade, é o H do chá. O C é o conhecimento. O C é o saber, né? E o H é quando você consegue transformar esse saber em ação. Exemplo, hoje todo profissional de educação física é cobrado, recomendado a fazer um curso de suporte básico de vida uma vez por ano. Se não fala a memória, é que eu não faço. Né? Uma vez por ano. Então ele vai lá, tem uma aula, ele adquire conhecimento. Aí tem os exercícios práticos. Aí ele treina a habilidade. Mas de verdade mesmo, isso tudo só vai valer se no dia ele estiver na academia, na rua, no condomínio dele, e ver uma situação e tiver a atitude de fazer. A atitude é transformar o conhecimento e as habilidades em ação no momento claro, apropriado e instantâneo. Tem muita gente que tem muito conhecimento, tem muita habilidade, mas não tem atitude, não age, né? E muito desse medo de agir vem, no caso do profissional de educação física, em especial, pela cultura que a gente cresce na faculdade, do conhecimento. E eu fui treinado assim, treinei muita gente assim, mas que ao mesmo tempo se transforma no grande agente procrastinador. Deixa eu concordar. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó, professor Guilherme, Cris Ávila. Guilherme, muito obrigado aí pela sua presença. Cris Ávila. Guilherme é super. Ah, e o Jorge Oliveira, meu querido Jorge Oliveira, ele falou assim. Eu falei que tinha um VHS, ele falou, eu tenho um DVD do Fofão e uso até hoje. Esse cara é muito gente boa. Agora, a Fê Fernanda também está dizendo assim, que lição, que legal que você está falando sobre isso tudo aí. Fê é lá do Espírito Santo, lá de Vitória. Gente muito boa. Então, assim, o que acontece? A atitude ela é fundamental. Não adianta você fazer vários cursos, né, ler vários livros, fazer vários... se você não transforma o seu conhecimento na prática. E isso acontece muito pela fome exacerbada de adquirir conhecimento, porque a gente cresceu numa cultura de conhecimento acima de tudo. Só que você tem um estudo clássico, eu tenho vários, né, mas o clássico, por exemplo, que é a base do Empretec, é o estudo do David McClelland, né, que é o cara que estudou as características comportamentais do empreendedor do mundo, né, e viu que o que diferenciava os grandes empreendedores do mundo não era o conhecimento, era a atitude. E eu não sei se vai deixar ninguém triste, não, mas o Steve Jobs largou a faculdade no primeiro período. O Bill Gates acho que foi no segundo. O Mark Zuckerberg também largou logo no início. Ou seja, grandes empreendedores do mundo, como Steve Jobs, que criou a Apple, o Bill Gates, que criou a Microsoft, o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, e comprou depois o Instagram e tudo, são caras que eles tiveram atitude empreendedora. Eu não estou falando que você não tem que gostar de conhecer, mas sabe o que eu vejo muitas vezes? Você começa a dar uma direção, eu via muito isso, sabe? Você começa a direção, beleza. Esse aqui eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro. Não, cara, pega e faz. Né? Então, eu vejo muito, por exemplo, hoje, as pessoas na educação física querem estudar marketing digital, que é importantíssimo. Mas sabe por que as pessoas não conseguem vender? Elas não conseguem fazer um produto. E quando faz um produto, faz todo mundo igual. Aí entra na famosa guerra de preço. Porque como não tem diferenciação, é um fazendo igual ao outro, é uma natureza do mercado, né, de qualquer mercado. Né? Só para deixar claro, pessoal, o mercado do conceito de negócio, ele é formado por dois atores principais. Um é o ofertante, o vendedor, né, que no caso é você, profissional de educação física, e o outro é o demandante ou o cliente. Se eu tenho esses dois personagens, eu crio um mercado. Né? E aí o que acontece? Existe uma coisa que chamava a curva, né, de preço, né, essa elasticidade de preço. Se eu aumento demais a oferta, mas tem poucos consumidores, naturalmente o preço se ajusta para baixo. Como é que eu fujo disso? Fazendo uma coisa diferente, nova. Mas eu fico fazendo. O cara que criou o LinkedIn, cara, o Rod, ele tem Rod Feynman, esqueci a pronúncia agora, o nome dele. Ele tem uma fase clássica no livro dele chamada Blitzscaling. Ele fala o seguinte: olha, se você lançou um produto e ele foi perfeito, ele está atrasado. Porque hoje o conceito chama MVP. É um produto minimamente viável. Você bota o minimamente viável, bota para testar, recebe feedback, conserta, bota para testar, recebe feedback e vai.
Agora, se você quer fazer o perfeito, você não sai do lugar. E aí, sabe o que acontece, Fofão? Você vê pessoas que talvez não tenham um nível tão alto, tem um nível bom, mas que não estão presos nessa marra que os caras aceleram, têm atitude e fazem sair na frente. Aí o cara aqui, não, porque eu acho um absurdo, eu tenho pós-graduação, 2, 3 pós-graduações, mestrado, e o cliente acha caro. Desculpa, isso não serve pra porra nenhuma se você não entrega valor pro cliente. Gente, Verdade. o conhecimento, ele é fundamental desde que você utilize isso e para o consumidor fique claro que todo esse seu conhecimento traz uma diferenciação, traz um atendimento à necessidade que ele tem, supera a expectativa dele. Se você apenas se coloca na zona de conforto, de achar, pelo fato de você ter feito cursos, lido livros, certificado, que isso te coloca um pré-requisito de cobrar mais caro, isso não é verdade. Eu não sei se ninguém te contou isso, mas é algo que precisa ser desconstruído na educação física, a gente está perdendo oportunidade. E aí eu vou dizer uma coisa importante. Se a educação física não tinha entendido o que é empreendedorismo, a pandemia vem ensinar. Né? De uma maneira de... A pandemia a gente teve que se reinventar rapidamente, né? Mesmo as pessoas que tinham alguma ideia de como chegar lá e que já estava se preparando, quem estava se preparando teve que correr atrás, porque já como você falou, já passou, já está acontecendo, tem que ser agora, né? E uma frase que eu gosto muito, né, que complementa tudo isso que você está falando aí na questão da atitude, é que é melhor do que fazer o que se sabe, do que saber o que fazer, é fazer o que se sabe, né? Melhor do que fazer o que se sabe, realmente você botar em prática aquilo que você já sabe. E a gente está também passando por um momento assim muito difícil na questão do efeito manada, né? Que é normal, que é natural, mas que a gente tem que correr fora disso, sair disso, né? Que é a questão da pessoa sempre seguir aquilo que está na moda, sempre fazer o mesmo do mesmo. E nessa questão mesmo da pandemia agora, a gente viu muita gente correndo para fazer as lives, né? Nada de errado, a gente está fazendo uma live aqui e construindo e colocando coisas muito importantes, conhecimento, mas eu vi uma enxurrada de lives das pessoas dando aulas sem nenhum critério. Acho que os professores pararam, né? Não deram aula mais nas academias, começaram a achar que tinham que estar na frente aqui da live do telefone celular, dando uma aula para qualquer um, a qualquer momento, a qualquer tempo, e o pior de tudo, de graça. Então, foi uma manada de aulas, lives, e às vezes até de dança, que eu também tenho uma grande expertise, mas eram aquelas danças só copiadas, aquele copia e cola. Viu uma dança, tem uma dança da moda acontecendo, e ele vai lá, copia e cola e bota aqui, sem nenhuma instrução, sem ter a pedagogia do movimento, né? Sem ser um pedagogo, ele é simplesmente um repetidor de movimentos. Isso a gente viu, graças a Deus, deu uma melhorada, deu uma ajustada, né, nessa manada toda. E a manada da questão do negativismo, né, que a gente está vendo muita gente vendo só essa pandemia de uma forma e sem conseguir olhar para a esperança. Então, voltando à questão do você tem medo do futuro, o que você acredita? Você acredita, né? Isso que eu estou falando aqui, você acredita que nessa pandemia, realmente, as pessoas voltaram ou ficaram ainda mais com medo do futuro e com esse medo se paralisaram? Você acha que a tendência das pessoas é estarem se paralisando, até mesmo as academias de ginástica, os profissionais, meio que sem saber para onde que vai, acaba ficando parado? O que você acha disso? Eu acho que tem uma explicação que pode ser antropológica ou neurofisiológica, né? Tudo que nos traz sensação de medo, o nosso cérebro, ele reage da seguinte maneira: tudo que traz medo para a gente, ele foge, ele não, ele para, né? Ele faz a gente não agir, a gente faz a gente não parar pela sensação de medo, aquele exemplo clássico, né? Que o cara está diante de um assalto ou de um animal que vem na direção dele, que pode matá-lo, morrer, e o cara trava, o cara congela. O medo, o nosso cérebro reage assim a essas condições. Mais do que nunca a gente vê as pessoas agindo dessa forma. Por exemplo, esse modo da live. É interessante, Fofão. No meu segundo câncer, né? Eu tive câncer pela primeira vez em 2010, a vez foi em 2018, mais recidiva. Na segunda vez foi um pouco mais traumático, porque
além da cirurgia ter sido mais traumática e tal, eu fiz uma embolia pulmonar, cara. Quando eu tava no quarto, eu já tava indo embora, aí desce pro CTI de novo, quase empacotei e tal. Eu brinco, ainda vou escrever um livro falando, sobre os dias no CTI. Como é que são reflexões de dia, são os dias na CTI, né, cara? E uma das coisas que eu me prometi, eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio de marketing digital para mudar o meu modelo de negócio e eu vou delimitar o seguinte, ó, o Léo Cabral Consultoria, que atende, ou a minha startup, eu só atendo fora do Rio, em São Paulo, no máximo, em lugares próximos, né? E o resto é tudo digital. Aí, para isso, o Léo falou, cara, o Léo vai estudar marketing digital. O Léo tem que estudar marketing digital. Para o Léo dar consultoria de marketing digital? Não é para o Léo dar consultoria de marketing digital, não é o meu business. Mas é para o Léo, né, poder fazer as coisas dele. Cara, de novembro do ano passado para cá, eu estou estudando muito, gastei uma grana. E aí, sabe o que é engraçado, Fofão? Tem uma galera na nossa educação física, nova, uma galera nova, que está há muito tempo fazendo esses cursos com essa galera. E eu tô agora fazendo também, né? Desde novembro, né? Gastei uma grana violenta aí, Fofão. Cara, é impressionante. Eu fico lá escondidinho, ninguém me vê. Um cara desse do marketing digital começa a fazer uma coisa, aí esses caras que são vocês hoje, eles fazem a mesma coisa. Só adaptam para a linguagem da educação física, do profissional de educação física. Ou seja, o pensamento crítico, que é uma coisa que vem o Fórum Mundial de Economia, em 2016, publicou as 10 habilidades importantes, né? Foi um documento chamado Future of Job Reports, né? O futuro dos empregos e tal. E uma das coisas, o segundo item, chamava pensamento crítico. A gente perdeu o pensamento crítico, né? Por quê? Eu prefiro ouvir o cara que me dá uma coisa que não me traz medo, que não me traz insegurança, que diz que se eu fizer isso vai ser fácil, vai ser rápido, e eu vou duplicar, triplicar ou quadruplicar o meu faturamento. Bom, primeira coisa, faturamento é um péssimo indicador de negócio para serviço, né? Se você estudar um pouco de gestão e planejamento financeiro, você vai entender por que eu estou falando isso, né? Mas se você está ouvindo aí o Fofão agora, pega um livro do Gustavo Zerbasi, tem uns livros básicos, você vai entender porque faturamento você não pode utilizar para serviço como parâmetro de desempenho. É um indicador, mas você não pode usar. Aí eu falo isso muito, Fofão, para as pessoas, sabe? Pô, tem que estudar e tal. O que acontece? As pessoas, nesse momento, elas se colocaram numa situação onde elas acharam que o mundo ia mudar e as pessoas iam fazer as coisas para elas e tudo dá certo. Isso é um pouco também, né? Tem o Robert Kiyosaki, que é o cara que escreveu o Pai Rico, Pai Pobre. Eu falo, para mim, o melhor livro dele não é o Pai Rico, Pai Pobre. É um livro chamado Empreendedorismo Não Se Aprende na Escola. E ele fala muito da questão do assistencialismo. A gente cresce numa cultura tão assistencialista que num momento como esse, a gente trava e fica parado e fica achando que alguém vai fazer alguma coisa. Só que as oportunidades passaram. E estão passando. Fofão, o profissional de educação física precisa entender, o gestor precisa entender, o empreendedor precisa entender. O cliente que estava, dependendo da sua cidade, e aí eu vou fazer um ponto. Hoje eu falei com o meu compadre, que é médico, é um dos médicos da equipe que está na cidade de Niterói, né? E tem dado do Rio de Janeiro. Quer ver uma coisa que você falou que é importante? No Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cidade de Janeiro, cidade de Niterói, a quantidade de pessoas contaminadas no hospital está diminuindo. A quantidade de mortes está diminuindo. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas está diminuindo. Só que uma coisa que a gente precisa entender. Hoje, mais do que nunca, o consumidor vai buscar os seus serviços com outros desejos, com outros interesses. Sexta-feira saiu um report, né, da Club Industry. A gente conhece muito aqui no Brasil a IRSA, né? Mas a Club Industry é o grande concorrente da IRSA nos Estados Unidos. Eles falando, mais do que nunca, que uma das formas das empresas se diferenciarem nesse momento pós-pandemia, né, é justamente pela questão técnica, da qualidade da prescrição, né, de você melhorar o controle, a gestão. Ou seja, gente, o conhecimento técnico que você tem vai ser fundamental, mas desde que você coloque em prática, que você transforme isso em algo tangível para o seu consumidor experimentar e falar assim, cara, treinar com o Léo é diferente, eu tenho resultados melhores, mais rápido, me sinto seguro, né? Se o consumidor não sentir, não vai adiantar em nada. O grande problema é que muitas pessoas param pelo medo. O medo da incerteza faz as pessoas travarem, Fofão. E as pessoas estão entrando ladeira abaixo,
perdendo a oportunidade. Por exemplo, o negócio da live, eu fui questionado. Léo, por que você não está fazendo lives? Eu fiz antes da pandemia, eu fiz uma maratona. Mas tá fazendo porque eu acho que está um excesso, porque as pessoas estão fazendo o que todo mundo faz. Gente, a gente num boom do isolamento social, ninguém sai de casa. Todo mundo fazendo live no horário como se as pessoas estivessem voltando do trabalho. 7, 8 horas da noite. Eu até fiz uma lâmina, botou assim, ó, alguém quer pipoca? Eu vou vender pipoca. Porque as pessoas, a gente tem a questão da contaminação pelo Covid, mas essas práticas, elas são virais também. Se um começa a fazer, todo mundo vai lá e faz igual. Verdade. Essa falta de pensamento crítico, Fofão, ela me deixa chateado. Eu também. Eu também. A gente tem a presença aqui de mais um gigante, mais um dinossauro da educação física, Mauro Ghiseline. Aí quando eu falo de pedagogia do movimento, que ele adora, ele prefere sempre ser chamado de pedagogo do movimento do que do profissional de educação física. Obrigado pela sua presença, Mauro. Muita gente entrando aqui. Meu primo está aqui, Carlos. Minha filha está aqui, Fernanda. Tiago Troglo, que disse que também tem DVD. Muita gente boa aqui, Ricardo, Afonso, muito obrigado pela presença de todo mundo. Então agora vamos falar o seguinte, como é que a gente pode pensar, como vai ser daqui para frente essa questão das soluções desses medos, né? Qual a solução que as academias, você que é um academia, quais as soluções, e principalmente saindo um pouco desse efeito manada, quais as construções e soluções que as academias estão oferecendo que você acha que é positivo, que por esse caminho, apesar de a gente ainda ter muita incerteza do que realmente vai vir por aí, mas a gente tem alguma noção, ou pelo menos a gente busca algumas soluções que possam realmente vir a modificar, a mudar, mas com o positivismo, né? Com o lado positivo e não só do lado negativo. O que você está vendo aí para esse futuro próximo, o futuro que já chegou, né? Primeiro, deixar um abraço aqui para o Mauro Ghiseline, outro grande brother, né? Para a esposa dele também, que é uma guerreira. Eu me lembro que em 2010, quando eu tive o câncer, em 2011 eu fui falar no evento, ela me contou a história dela, a gente ficou batendo um papo na sala de professores. Você é grande guerreira também. Ótimo. Dentro dessa perspectiva, Fofão, o primeiro passo é entender o seguinte: a gente atende, vou falar do personal academia. Por exemplo, personal, eu tenho um personal thinker. Academia Léo Cabral Consultoria. A gente atende pessoas no Brasil como um todo. A primeira coisa que a gente precisa entender, se você está com academia, estúdio, boxe, crossfit, ou se você é um personal, o que é bom para o cliente do Fofão não é bom para o cliente do Léo. E aí a primeira dica é: uma boa dose de empatia não faz mal a ninguém. O verbo é empatizar, se colocar no lugar do outro. Quem é o público-alvo que você atende? Né? Então, falando, tem muitas pessoas estudando sobre marketing digital. Existem hoje vários cursos gratuitos de qualidade de marketing digital ofertados aí pelo Brasil, de grandes plataformas, Rocket Content, entre outras aí, ofertando resultados digitais, né? Todo mundo ofertando conteúdo gratuito sobre marketing digital. Mas uma das coisas que é importante para você é o seguinte: você às vezes não consegue vender o seu produto, ou você não está conseguindo trazer seu cliente de volta para sua academia, para o seu estúdio, seu box crossfit, porque você está achando ou você está considerando que as pessoas são iguais como antes. Não são. Gente, acho que pela primeira vez, né, no meio do boom da pandemia, eu estava dando um curso de como criar produto, eu entrei para ver. Existe uma ferramenta do Google chamada Google Trends, que é uma base de dados. Você pode fazer várias pesquisas, você pode criar critérios, filtros ali. Eu botei a palavra, emagrecer. Eu acho que pela primeira vez, assim, que eu me recordo, e não foi uma vez, não, várias vezes durante essa pandemia, eu vi na palavra emagrecer no Brasil as pessoas procurando mais sobre como emagrecer em casa, fazendo exercício, do que sobre dieta e nutrição. Porque, de uma forma geral, quando eu falo emagrecer, as pessoas têm muito mais focadas com a questão relacionada à dieta, cardápio alimentar do que exercício. Olha que mudança legal. Muito legal. Muito boa essa mudança. Eu gosto muito de ouvir. Eu tenho meu programa OBA, da Obesidade Ativa, que a gente fala muito disso, né? Porque as pessoas sempre ficaram procurando inúmeras dietas diferentes, né? E tem várias pelo mundo, cada hora sai uma dieta nova. E poucos se preocupam com o exercício. O exercício
que o problema maior do ser humano não é a obesidade em si, é o sedentarismo, né? Que aliado com a obesidade dá uma bomba relógio. Então a gente conseguir perceber que nessa palavra emagrecimento hoje em dia as pessoas procuram o exercício é maravilhoso, é um dado maravilhoso. Sem dúvida Muito nenhuma. bom. Né? Então, o que as pessoas estão procurando muito? Muitas pessoas com dores lombares, dor nas juntas. Né? É, o seguinte, junta tudo e joga fora. Cara, as pessoas perguntam sobre dor nas juntas. Então, o que você precisa entender, né, que você vai receber o seu cliente com peso maior do que ele tinha antes do Covid, você vai receber um cara mais estressado, você vai receber um cara com mais dores, você vai receber uma pessoa extremamente ansiosa a restabelecer como ela estava antes da Covid em pouco tempo. Então, não adianta você configurar o seu produto, os seus serviços na sua academia, no seu box, no seu estúdio, ou você com o pessoal igual como era antes. Mudou. E para você entender isso, você precisa de um pouco de empatia. Cara, mas eu não entendo nada. Cara, pergunta o seu cliente, conversa. Eu estava fazendo um curso como é criar produto, né? Aí, gente, existe um grupo no Facebook chamado Treino em Casa. Tem mais de 60 mil pessoas ali. Pô, tu quer saber o que as pessoas estão querendo? Entra lá no grupo, pede para entrar lá no grupo Treino em Casa, você vai ver o que as pessoas perguntam. E aí, qual é a má ou boa notícia nesse cenário? Das pessoas que são ativas no Brasil, existe um estudo clássico de 2015, feito pelo Ministério dos Esportes, já mostrava isso, para mim isso é cada dia mais evidente. A maior parte das pessoas ativas no Brasil fazem exercício sem orientação do profissional de educação física. Então, é uma grande oportunidade. Né? A gente precisa entender. Existem vários percentuais explicativos dentro dos estudos, do trabalho na área de vendas, né, de marketing como um todo, que você tem vários níveis de consciência no consumidor. Tem um cara que está inconsciente do problema. Exemplo, tem uma pessoa que é hipertensa, mas ela não sabe que é hipertensa. Então, se você ofertar algum produto que traga a solução para a hipertensão, ela não vai prestar atenção, porque ela não sabe que é hipertensa. Aí tem a fase seguinte, que ela está consciente do problema. Olha, ela foi no médico, o médico disse para ela que ela tem hipertensão e disse como ela pode tratar. Ela está consciente do problema. Aí, quando ela está consciente do problema e o médico diz para ela o que ela pode fazer, ela vai começar a procurar produtos. Aí ela entra no nível de consciência de produtos. O seu produto, do seu concorrente. E depois ela vai a fundo para conhecer o que você faz. Às vezes você não consegue vender o que você faz, né, porque a pessoa ela não está procurando essa solução. Não significa que o seu produto não seja bom ou ruim. Né? Mas, de uma forma geral, também você pode estar errando na sua comunicação. Aí que eu falo, a questão do marketing ela é importante. Mas só que antes disso tudo qual é o seu produto? Qual é a sua solução? Você pega toda essa base de conhecimento, esses cursos, esses livros, essas pós-graduações, esse mestrado, esse doutorado que você fez, e que você traz como um diferente. Você não pode achar que o consumidor tem que entender isso. Uma coisa é experiência prática, outra coisa é experiência acadêmica. Você vai num médico e aceita pagar mais caro se ele tem mestrado ou doutorado, ou pelos resultados que as pessoas que te recomendaram ele te falaram? A tendência é essa. Raríssimo, né? Você ir num médico, assim como com a gente, né? O profissional de educação física, quase ninguém fala, eu quero ver seu CREF aí, qual é o seu CREF, quantos anos você tem de profissão. Ninguém pergunta, é mais pela indicação mesmo, pela confiança, credibilidade que aquele profissional já impõe, a autoridade dele, né? Agora, você não vai querer operar uma cirurgia de risco para quem nunca fez uma cirurgia. Com certeza, com estagiário. Mas só que hoje nas redes sociais, as pessoas pelo caminho fácil, pelo medo do futuro, eu vou voltar na sua pergunta inicial, pelo medo do futuro, buscando o mais simples, o mais fácil, a mensagem poderosa, e como a pessoa não tem pensamento crítico, ela sai acreditando, não procura isso. E pessoas que nunca fizeram isso, que são meros repetidores. Ou seja, eles pegam esses diferentes do marketing digital, o cara faz uma coisa nova, o cara pega, modela, adapta e vende para você. E você vai lá e acredita. Aí você pergunta assim, quantas vezes o cara fez? Qual o sucesso? Fofão, cara, porra, você me conhece e eu te conheço há muito mais tempo que você me conhece. Né? Porque eu era estudante de educação física e já conhecia você ainda não me conhecia. Cara, obrigado. Porra, é impressionante, Fofão, como as pessoas... Tem um cara, eu vou dar um exemplo. O cara que vendia software virou consultor de mercado de academias.
O cara que é recém-formado nunca teve mais de 10 clientes de personal, hoje é consultor para o cara encher a agenda dele de personal. Ah, como é que pode isso, gente? Gente, eu tô falando o seguinte, por favor, educação física, mais do que nunca a gestão do mercado fitness. Cara, a pandemia, ela traz um estrago, ele traz um problema de fluxo de caixa, subsistência dos negócios, mas em contrapartida ela vai trazer uma população mais do que nunca ansiosa pela prática do exercício físico. Por exemplo, eu tenho clientes meus que a gente já abriu, esse site já abriu há muito tempo, a gente monitorando. Gente, tá chegando pessoas que nunca fizeram exercício antes, que estão motivadas de ir pelo medo devido à pandemia. Então, desse cenário, tem um lado bom. Pessoas que estão sendo conscientizadas da importância do exercício físico devido à pandemia. A minha pergunta é, o que você vai entregar para elas? O medo do futuro? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? E aí eu vou parafrasear Albert Einstein. Fazer todo dia a mesma coisa, esperar resultados diferentes. É no mínimo uma prova de insanidade. Verdade. E essa oportunidade a gente tem que agarrar com unhas e dentes, e realmente as cabeças pensantes, né, da educação física e de qualquer área, as cabeças pensantes precisam aproveitar da melhor forma essa oportunidade maravilhosa que a gente tem pela frente, né? E é uma crise, é um problema, mas da crise, do problema, do surto, da depressão, a gente tem que buscar forças, né? A Valdene está aqui falando também que a gente tem, mesmo com medo, a gente tem que correr atrás e ir em frente, seguir em frente, keep going, né? Então tem a galera da obesidade ativa falando aqui também, o pessoal da keep going, dizendo isso, que a gente tem que ir em frente, persistir. Tem até aquela história da caverna. Você é um cara que eu gosto muito de você, Léo, primeiro pela pessoa que você é, e agora de um tempo para cá tenho te conhecido melhor profissionalmente, tenho frequentado alguns cursos com você. E você é uma enciclopédia, né? Eu adoro, assim, eu já não sou mais tão assim, poderoso na questão de lembrar de livro, de autor, tudo mais, né? E você é uma cabeça, um crânio aí, um que também faz muito isso, é o Marcos Vinícius, né? Do MVF. O cara sabe tudo, a gente fala, ele sabe até a página que está no livro, as citações. Até aquela história da caverna, né? Daquela tribo na caverna, que aí alguns da tribo foram buscar a saída da caverna, né? E chegaram lá, viram todas aquelas maravilhas do mundo, viram a luz, viram o mar, viram o verde e tal, voltaram para a caverna. Não, mas aqui não, aqui é só uma caverna, só tem um mundo muito melhor aí na frente. E as pessoas não acreditavam e não queriam sair da caverna para ficar naquela zona de conforto, da escuridão que aquela tribo conhecia. E a gente tem um mundo ainda pela frente que a gente talvez ainda nem conheça, um mundo pós-pandemia que a gente não conhece ainda, mas que vai vir para o bem, se as pessoas pensarem no bem, se as pessoas pensarem no positivo. Infelizmente, eu tenho visto muito mais negatividade no pensamento em torno. Até mesmo quando a gente fala da obesidade também, as pessoas só falam da obesidade do lado que é só uma doença, tudo bem, mas é uma doença, mas ninguém fica tratando mal um doente de um câncer, né? Uma pessoa que teve câncer, fica tratando mal. Então, as pessoas podem até ter dó, mas elas não vão tratar mal, elas vão falar, poxa, como é que eu posso ajudar, o que eu posso dar de carinho, de conforto para aquela pessoa. Ninguém mal simplesmente um diabético que não necessariamente é gordo, tem vários diabéticos que não são gordos. Uma pessoa que está doente, ninguém trata mal uma pessoa que está doente, mas a obesidade as pessoas tratam mal. Por quê? Porque é gordo, porque é mau caráter, porque é desleixado, porque é preguiçoso, porque a obesidade é vista, né? E lá vem o gordo que é preguiçoso, que come muito. Um gordo entrar no restaurante é um problema sério, né? Você entra no restaurante, você pensa, o cara do restaurante pensa que você vai comer a comida, um rodízio, você vai comer tudo. E não é verdade, às vezes a gente vê magros comendo muito mais do que gordos, mas a tendência das pessoas em pensarem no negativo, de pensarem no mal, e o lado negativo das coisas é muito grave, né? Eu estou vendo isso acontecendo na pandemia também. Então, a gente está quase encerrando, Léo, e você volta a dizer, pô, é maravilhoso ouvir você falar, porque você tem aí muito conhecimento, né? Sabe ler muito, eu tenho certeza disso. Então, fala um pouco melhor dessa questão do autoconhecimento para que a gente possa chegar
né, na questão, você fala muito sobre do locus interno também, que é uma coisa muito legal. Para resumir aqui, que a gente tem 3 minutos para encerrar, infelizmente, aqui no Instagram, dá uma fechada aí com essa questão do autoconhecimento, do locus interno, o que a gente pode fazer, cada um de nós fazer a nossa parte para uma mudança no mundo, e sem medo. Bom, o que acontece? A gente tem uma prática muito mais fácil de julgar e qualificar o outro, né? Mas a gente é muito míope, né, em relação a gente, né? Existe uma ferramenta muito bacana chamada janela de Johari, né? Que ajuda a gente a ver essas oportunidades. Às vezes, por exemplo, se eu contar o Fofão analisar o que eu estou fazendo, o Fofão vai ver oportunidades de eu melhorar ou de acertar que eu não consigo ver, que eu sou míope. E o que o outro consegue ver, né? A janela de Johari fala muito disso. Mas o primeiro ponto importante de todo empreendedor de sucesso é trabalhar autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é fundamental para que você possa ter agilidade de perceber quando você está errando, quando você está falando e corrigir mais rapidamente, né? O grande problema que atrapalha a gente é toda essa miopia que o orgulho nos traz, a vaidade nos traz, né? Da gente não reconhecer. Eu falo o seguinte, quando você vai amadurecendo para o autoconhecimento, você consegue publicamente dividir com as pessoas seus erros. Por exemplo, eu por muito tempo, né, eu sempre fui assim, as pessoas elogiavam essa questão do meu conhecimento, mas muito tempo eu fui conhecido como um cara que não entregava nada no prazo. Porque eu queria ter tantas coisas maravilhosas, que eu não rejeitava os prazos, porque eu nunca achava que estava bom. Então eu tive que mudar isso, né? A questão do planejamento, que é uma habilidade fundamental, uma atitude importantíssima para todo empreendedor, para todo gestor de uma forma geral. Então, eu convido vocês de pararem de ficar olhando para as pessoas, julgando e criando classificações, e olhe mais para você. Seja mais com você mesmo. Não arranje desculpa, não arranje sócio para os seus problemas. Isso vai te dar uma oportunidade muito grande, dentro desse conceito do VUCA, do volátil, incerto, complexo, ambíguo, você perceber rapidamente quando você está errando e você corrigir. Você persistir e arranjar explicações de uma melhor maneira. Fofão, eu queria te agradecer, cara. Porque quando eu estava na educação física, você já era uma grande referência. Né? Eu tenho o prazer e a honra de dizer agora que eu fui convidado por você para estar aqui com você. Obrigado mesmo. É uma honra danada. E saiba que eu te admiro bastante. Obrigado, Léo. Eu te admiro muito também. A gente está entrando aqui nos 30 segundos finais. Eu quero te agradecer demais também, porque foi um aprendizado. Vi você falar, é muito, muito... Vamos tentar fazer outras lives, outros cursos, outros eventos. Um beijo, um abraço do meu tamanho para todo mundo que participou também. E, Léo, fica na paz. Tudo de bom. Tem que acabar. 10 segundos. Tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu.